Bem-vindo a mais um episódio do Galvão Cast, episódio número 21 com o professor Fábio Gurgel. Lembrando que esse podcast é patrocinado por iData, uma inteligência artificial que vai ajudar o seu business. E também patrocinado por Kings Kimonos, o melhor kimono do mundo. Se vocês quiserem conferir mais sobre a nossa plataforma online, basta entrar em www.atosbjjondemand.com e vocês vão estar assistindo todos os podcasts na íntegra e vocês vão estar aprendendo muitas posições que vão beneficiar o seu jiu-jitsu, não só no tatame, mas também fora do tatame. A gente está dando o nosso melhor todos os dias para que a comunidade de jiu-jitsu aprenda cada vez mais e evolua constantemente. Valeu? Sejam bem-vindos, vamos lá ao podcast. Estamos aqui em mais um Galvão Cast, um novo estúdio. Eu tenho uma pessoa super especial aqui hoje comigo, uma pessoa que eu respeito muito, um homem sábio, cheio de sabedoria, e ele está aqui hoje para dividir isso com a gente, contar algumas histórias. Tem muita história, né? É o líder da Aliança, né? Jiu-Jitsu, uma das melhores academias do mundo, né? Equipes do mundo. Hoje, no Jiu-Jitsu, professor Fábio Gurgel. Pô, muito legal, Pô. Messi, é um prazer ter você aqui. Pô, prazer enorme ter você aqui, tá aqui dentro da Atos, pô, muito legal, cara. Onde o jiu-jitsu chegou, né? Muito bom. Sinto isso como um movimento de evolução, né, do nosso esporte. Eu acho que você é um dos ícones dessa geração que vem depois da minha, né? E fazer essa conexão acho que é muito importante para quem vem depois, né? Para que as pessoas entendam que o jiu-jitsu tem um caminho e só juntos a gente consegue percorrer isso, né? Com certeza, Messi. Pô, Messi, eu respeito muito o senhor e é um prazer enorme ter o senhor aqui. Ele vai estar dando um seminário aqui hoje à noite. Essa vai ser histórica, né? Vai estar ensinando o mel da Aliança. Vou ensinar tudo errado, vou puxar pra montada. Peraí, Messi. Não, eu sei que o senhor vai fazer isso. De jeito nenhum, imagina. Mas vai ser bom demais. E, Messi, eu tenho várias perguntas aqui pra fazer. Vambora. Meu, bom demais. E eu queria te dar os parabéns antes de começar, né? A equipe Aliança acabou de vencer o Master. Primeiro Mundial de Master. Pela primeira vez, cara. Era um campeonato sempre muito difícil pra gente, né? Pra todos, né? Difícil. Porque é muito volume, né? Você tem que ter... Não adianta só você ter um bom time, você tem que ter um time volumoso pra você conseguir realmente ganhar. E a gente estava batendo na trave aí nos últimos 2 anos, chegamos perto, mas não conseguia. No ano passado a gente perdeu na última hora. Sério? Nos Master 6 e 7 lá, a Gracie Barra virou e ganhou de novo. E esse ano foi o contrário, a gente liderou os 2 dias primeiros, né, a quinta e a sexta, chegamos no sábado, a Checkmate passou a gente. Caramba. Depois a Gracie Barra passou a gente ficou para terceiro. E na última meia hora a gente virou e abriu mais de 30 pontos. Então foi emocionante, foi muito legal. E a gente estava liderando no feminino também. Infelizmente eles viraram no feminino e a gente ficou em segundo. A Gracie Barra foi. A Gracie Barra ganhou o primeiro no feminino, a gente ganhou o masculino e ficamos em segundo no feminino. Mas foi ótimo. A Gracie Barra tem espaço para melhorar, né? Isso que é importante. Com certeza. E quem sabe um dia a Atos vai chegar lá também. Pô, não tenho dúvida. Só você querer. Cara, pra galera que não entende, né, sobre a categoria Master, pensa bem, cada divisão de Master tem 10 categorias, né? São 10 categorias. 10 de azul, 10 de roxa, 10 de marrom e 10 de preta. Caraca. No Master 1. E vai até 7. 50 vezes 7. Tipo isso. Né? Não, azul, roxa, marrom e preta. 40 vezes 7. Entendeu? São 280 categorias em disputa. 280 categorias em disputa. Não, e o mais impressionante, você vê um faixa preta Master 5. Tem mais de 50 na categoria. Hoje em dia tá assim. É impressionante, cara. Demais, né, cara? O jiu-jitsu cresceu muito. Cresceu muito e eu acho que tem um ponto aí que os Masters têm para ensinar pra gente, que é, por que os Masters estão competindo, né? Não é pela glória do esporte, concorda? Não é que o cara não quer ser profissional, o cara tá ali pelo simples fato de se desafiar, de melhorar como pessoa, né? De ir junto pra guerra com a tribo. Então, a gente olha para o jiu-jitsu e entende, e acho que a gente vai acabar falando mais disso, mas a gente começa a entender o poder que o jiu-jitsu tem na entrega
desse desenvolvimento pessoal, né, cara? Do belonging, né? Você pertencer a alguma coisa, eu acho que é uma das condições básicas do ser humano. E acho que o jiu-jitsu entrega isso muito bem. Né? Então, por isso que eu vejo que o campeonato de marcha só cresce, cara. A gente teve 8.600 atletas inscritos no fim de semana. No final de semana. 40... tinha 3 campeonatos. Tinha o Jiu-Jitsu com, mas aí campeonatos bem menores, né? Mas só o marcha tinham 22 áreas de competição. 22 áreas. Assim, o dia inteiro, de 9 da manhã às 7 da noite, tendo luta durante 3 dias. Mas, se eu não me engano, eram 28 áreas. Pode ser. Eu contei no Flowgraph, eu tava lá vendo. Pode ser. Eu tava assistindo, tava procurando as Eu lutas. acho que no total da feira, porque tem o Jiu-Jitsu conjunto, né? Eram 44 áreas de luta. Caramba. Demais, né? Imagina, a gente lutava aqueles campeonatos com 2 áreas e tinha que amarrar o tatame pra não abrir. Tatame de palha de palha de arroz. De arroz. Caramba, demais. A gente tem que parabenizar a IBJJF, né? Que faz um trabalho fenomenal, né, cara? Cara, eu acho que assim, o jiu-jitsu é um grande organismo, né? Cada um tem a sua função dentro dessa história aqui. Ninguém sozinho tem força para fazer nada e a gente junto tem força para construir coisas incríveis, né? Eu acho que a IBJJF tem obviamente um trabalho maravilhoso, de muita dedicação, né? de muito esforço. E as equipes juntos, né, cara? O que a gente faz junto com a IBJJF, a gente faz pelo jiu-jitsu. A gente tem o nosso role nessa história, né, cara? É construir nossos alunos, é melhorar a vida deles, é fazer eles competirem, é ir lá disputar o campeonato, né? Enfim... E mostrar para todo mundo que a gente está ali fazendo a nossa parte, né? Com certeza. E isso tudo junto faz o jiu-jitsu que a gente tem hoje. Entendeu? Mas a IBJJF é incrível, né, cara? Eu sou o fã número 1. Eu também sou. Demais. Siriema, André. Os caras éticos, entendeu? Trabalham com seriedade. Demais. Pô, muitas vezes a gente não concorda com coisas que acontecem lá, como em qualquer coisa, né, Sim, cara? sim. Mas a gente tem uma relação saudável. A gente sabe que eles querem o bem do jiu-jitsu. Eu acho que esse que é o ponto. Né? Tanto que as pessoas falam, pô, mas você não queria que o jiu-jitsu fosse olímpico? Eu falei, cara, imagina que ia sair da mão das pessoas que gostam de jiu-jitsu para a mão de um burocrata qualquer que tá nem aí pro jiu-jitsu, né? Então, pô, quem faz o esporte somos nós, cara. Não tem essa, entendeu? Muita gente não concorda com isso, não entende isso, né? Na verdade, não entende. Porque a partir do momento que você entende o porquê não é bom o jiu-jitsu se tornar olímpico, né? A gente começa, opa, peraí, isso aí faz sentido. Porque senão entra na mão de político, né? Igual a todas as federações são de wrestling, de judô. No Brasil é corrupção total ali. Mas não vou nem botar a parte da corrupção, porque aí também já sai do... Né? Mas vamos pensar aqui nos Estados Unidos, que tem uma corrupção pelo menos menor, né? Não é uma coisa desenfreada como no Brasil. Mas se olha o wrestling, né? Onde você vai... Qual academia de wrestling que o aluno vai lá e paga? Não existe. Não tem. Porque você quer treinar wrestling, você treina na escola, você treina nos clubes, você treina num monte de lugar. Né? Quando a coisa é olímpica, vira uma política de Estado. E aí todo mundo participa, todo mundo faz, mas ninguém ganha dinheiro com aquilo. É verdade. E se ninguém ganha dinheiro com aquilo, por que o André Galvão, que é o melhor professor, vai dar aula de jiu-jitsu? Você vai falar, eu não vou, não vou ganhar nada. Entendeu? Sim. Então é importante que você tenha sucesso, que você ganhe dinheiro, para que você continue fazendo isso. Com certeza. Se vira olímpico, acabou o mercado do jiu-jitsu. Não só isso, gerar empregos, né? Você gera emprego. Olha a quantidade, né, de gente só andando aqui na Atos hoje, quantas coisas estão acontecendo aqui, entendeu? E fora que o título... tudo bem, o título olímpico ele tem um valor ali a cada 4 anos e tal, mas é só aquilo ali, né? Cara, assim, eu sou fã da Olimpíada. Imagina, quando eu era atleta, o meu sonho era poder um dia lutar uma Olimpíada. Eu também. Mas quando você para pensar no jiu-jitsu, sem dúvida nenhuma, não seria o melhor caminho pra gente, entendeu? A gente... Ia ser uma coisa diferente. Eu acho que hoje em dia, o atleta de jiu-jitsu top, vamos dizer, o cara que tá no topo ali, top, ele talvez viva melhor do que um atleta campeão olímpico de uma luta de wrestling. Não tenho dúvida. Me fala aí qual atleta olímpico que vai dar uma palestrinha de 1h30 e ganha $5 mil. Entendeu? Não tem, né, velho? Tem. O jiu-jitsu é único, né, cara? O jiu-jitsu é único, mas só é único porque é a gente que faz. Entendeu? É a federação que cuida pra gente poder fazer.
Então, isso tudo junto, cara, faz a evolução do jiu-jitsu. Por isso tem problema, tem um monte. A gente tem que evoluir um monte de coisa, Claro. não tem dúvida. Evoluiu muito. Mas já. olha o que a gente andou, cara. Olha onde a gente está. E vai crescer entendeu? mais. E vai né? crescer mais. Esse jiu-jitsu com mostrou a potência que o jiu-jitsu está, né? Depois de uma pandemia, um esporte de contato. Não, e isso é legal você falar da pandemia, né? As nossas academias, eu não sei como foi aqui, mas eu entendo que não tenha sido muito diferente. Cara, as nossas academias, nossos alunos continuaram pagando. A gente teve uma queda de 30%. Entendeu? Aqui. Porque isso não é só uma atividade física. Né? O cara pertence a isso aqui. Isso aqui é a segunda casa dele. Eles viram o valor do jiu-jitsu. Pô, eles falaram, cara, não quero nunca que a Atos feche, eu vou continuar suportando, pô. Claro. Como é que o André está fazendo? O que os professores estão? Como é que eles estão recebendo? Uma preocupação genuína. Né? Então, o jiu-jitsu mostrou a força na pandemia. Eu acompanho muito o mercado fitness no Brasil e tal. O mercado fitness fechou 100%, cara. O jiu-jitsu continuou. A gente continuou pagando nossos professores igual. A gente continuou pagando todas as nossas responsabilidades, todas as nossas contas. Nada mudou. Entendeu? Verdade. E depois a gente achou formas de devolver isso. E, inclusive, a coisa dos seminários exatamente. Surgiu dessa ideia. Sim. Como é que eu vou retribuir para o meu aluno esse suporte que ele está me dando? Cara, eu vou ligar para meus amigos, vou convidar eles para virem aqui. Pô, imagina um aluno da Aliança ter a possibilidade de fazer uma aula com o André Galvão. Né? Eles veem o valor, né? Então os caras falam, cara, eu suportei a academia, mas olha o que a academia está me dando. Né? Pô, já fiz o seminário com o André, já fiz seminário com a Nicoline, já fiz seminário com o Guilherme Mendes, já fiz seminário com um monte de campeões, né? De graça. Só vou na academia e faço. E a gente fez uma troca, o aluno ganhou, a gente ganhou, né? O jiu-jitsu ganhou. Talvez se não existisse a pandemia, talvez a gente não estaria aqui talvez junto, não. Né? Pois é. A pandemia teve o lado bom dela. Né? Sempre tem, cara, né? Todas as dificuldades são oportunidades, né? Com certeza. Tudo é como você olha para as coisas. Exatamente, mas, pô, essa é a mentalidade do campeão, né? Porque a gente que luta para vencer, né? Uma batalha, quando a gente falha, né? Na missão, a gente não procura dar desculpa, né? Para a situação, né? O juiz, tô lesionado. A gente sempre acha uma solução, quer dizer, uma desculpa, vamos dizer, mas a verdade. A gente acha a verdade na situação. Tipo, o que eu errei? O que realmente faltou eu fazer? Qual foi o lado bom de eu ter perdido, né? De eu ter falhado nessa missão, né? Tem sempre o lado bom, né? Eu acho que sempre tem. Eu acho que essa questão da derrota é muito comum, né? Você vê muito. Tem um livro do Jim Collins que é From Good to Great. É um best-seller de business e tal. E ele diz o seguinte, falou, cara, quando você erra, você olha no espelho e take the blame. Né? Quando você acerta, você olha na janela e vê quem te ajudou. Boa. Né? É isso porque aí. Você nunca faz nada sozinho. É verdade. Né? Você tem um desafio agora pessoal grande aí vindo. Meu irmão, olha o teu time te ajudando, olha quanta gente está contigo, olha como, né, a comunidade do jiu-jitsu inteira está do teu lado e tal. Então, quando você tem o sucesso, você compartilha esse sucesso com os outros. E quando você erra, é a tua reflexão. Exatamente. Né? Cara, como é que eu poderia ter feito diferente? Essa coisa de ficar botando culpa nos outros, né, cara? Primeiro que não adianta absolutamente nada e você perde uma grande oportunidade de se desenvolver. Sim. Existe, claro, o calor da emoção, né? Que a reação natural é você querer achar um culpado. E às vezes o cara até o juiz, eventualmente, ele pode ter errado. Mas será que, se você tivesse feito diferente, você daria chance para o juiz errar? Né? Tudo como você olha para o problema, né? Eu acho que isso é uma sabedoria que as pessoas deveriam buscar, entendeu? Essa foi boa. Vou ler esse livro aí. Isso é muito legal. Good to Great. Jim Collins, Good to Great. Jim Collins. Olhar pra janela. Realmente. Ninguém conquista nada sozinho, né? E é engraçado, né? O jiu-jitsu talvez seja o esporte individual mais coletivo que tem, né? Como é que você pode se desenvolver, cara, sozinho? Não tem como. Não tem como. Os caras que quer se desenvolver com boneco, não tem como. Não. Aqueles dummyzinhos não vi ter sucesso ainda. Posso até estar errado. Os dummyzinhos ajudam. Pode até ajudar. Na movimentação, mas a realidade, você tem que ter um parceiro. Você tem que ter o fellowship.
Você tem que ter uma troca de informação, né? Não tem Não, como. e esse teu companheiro, que é o cara que vai te dar o hard time no dia a dia ali, é o cara que, cara, tá mais te ajudando, né? E aí quando você pensa numa dimensão ainda maior, pô, os seus adversários são teus grandes professores, né? Com Imagina certeza. quantos caras você já enfrentou, cara, na tua carreira, né? Grandes nomes e tal, ganhou, perdeu de um monte de gente. Esses caras construíram o André. Né? Pô, você tem que agradecer, né? Os caras te fizeram melhor, pô. Não tem como. Não tem como. E em termos de equipe, de competição, a gente se fortalece aqui. Competindo um contra o outro. É lógico. Pô, se eu não tivesse atos pra gente se preocupar, né? Talvez a gente tivesse deixado a equipe de competição de lado por mais tempo. Isso seria uma coisa muito ruim para nossa história, porque a Aliança, no seu DNA, ela surgiu para ser uma equipe de competição. Sim. Somente isso, né? A gente não tinha nem, na época que a Aliança foi fundada em 93, a gente vai fazer 30 anos agora, né? Legal. Cara, não tinha nenhum pensamento disso ser um negócio, de ser uma empresa. Era só porrada. Cara, a gente só queria se juntar para parar de lutar um contra o outro e lutar dentro da mesma bandeira que representava ali os alunos do Jacaré. Então, cara, esse é o nosso DNA, uma equipe de competição. A gente não pode nunca esquecer disso. Né? E claro, quando você entra em outras necessidades do negócio, que é normal. Se gerir um business é negócio, cara, você dá uma piscada, bum, perdemos. Entendeu? Então, se a gente não tivesse ali, falando, nossa, como assim? A gente tentou, pô, demorou pra gente conseguir equiparar de novo e brigar de igual de novo. Sim. Né? Então, eu acho que é totalmente necessário, cara, essa rivalidade e essa competitividade pro nosso desenvolvimento, né? E Mestre, é difícil manter tudo, né? O time, tipo, extremamente competitivo, mas também extremamente business, porque, na verdade, todo competidor vai depender do business depois. Sim. Se ele quer viver do jiu-jitsu, né? E acaba que, às vezes, você pisa no freio de um lado, mas aí você acelera muito do outro. Cara, tem uma coisa que, assim, onde você bota energia, cresce. Exatamente. Né? Então, se você botar a energia no business se organiza. Né? Tem um monte de dificuldade, claro que tem, tudo tem. Mas você bota energia ali, você vai chegando e a coisa vai acontecendo. E às vezes é difícil você equilibrar isso. Né? Esse é o trabalho da liderança, na verdade. Né? Você parar de se aprofundar muito numa coisa e olhar tudo um pouco mais shallow, mas você está vendo tudo. Então, pô, a competição está indo bem, tá cuidado aqui. Pô, o business está indo bem. Pô, o produto está indo bem, a metodologia está indo bem. Você tem que olhar tudo. Né? Mas às vezes você erra o quanto você bota de energia no lugar e aí, cara, dá errado em algum ponto, né? E tudo bem, isso faz parte do aprendizado. Total. Com certeza. E, mestre, posso falar senhor, né? O senhor... Pô, não precisa, né? Pode me chamar de pai do senhor, eu me sinto velho. Eu vi o mestre, eu era faixa branca, azul, já. Mas, assim, o senhor começou a treinar jiu-jitsu em que ano? Eu comecei em 83 para 84. Caramba, eu tinha um ano de idade. No final dos meus 13 anos de idade, eu sou de 70. Sim. E aí eu comecei a entender o que o jiu-jitsu era. Eu comecei fazendo karatê, na verdade. Eu tenho um irmão 3 anos e meio mais velho do que eu, né? Então a gente brigava em casa dia sim e o outro também. Eu só apanhava, né? 3 anos e meio mais novo. E às vezes eu falo bastante isso, assim, tem um conceito de um professor de Harvard, o Clayton Christensen, que ele fala do job to be done. Por que as pessoas contratam algum serviço ou compram algum produto? Na verdade, qual o sentimento mais profundo daquela decisão? Né? Quando o cara vem entrar na tua academia, ele pensou naquilo antes, né? Alguma coisa motivou ele a vir para o jiu-jitsu. O que de fato é essa... O meu job to be done era parar de apanhar do meu irmão. Era só o que eu desejava naquela época. E aí eu entrei no karatê. Ele te batia muito, mas? Te batia muito? Porra, todo dia. E aí eu entrei no karatê, piorou, cara. E aí eu descobri o jiu-jitsu, aí comecei a me dar bem. Depois mas vocês treinavam karatê juntos? Não. Não? Não, ele pô, mas era muito maior que eu. Ele dá um chute nele, ele me batia. E aí eu entrei no jiu-jitsu, aí eu comecei a me proteger, daqui a pouco comecei a ganhar dele. E aí ele veio pro jiu-jitsu também, né? Ele também é faixa preta, foi terceiro em mundial já e tal. Legal. Mas aí... Qual que é o nome dele, mesmo? Fernando Gurgel. Fernando Gurgel.
E aí, cara, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, falei, cara, é isso que eu quero fazer, e aí segui a minha carreira desde sempre, sabendo, com 15 anos eu já sabia que eu queria ser professor de jiu-jitsu. Então eu já ajudava o jacaré na academia, eu já ia no banco fazer o depósito, eu gostava do controle dos alunos, eu já fazer uma gestão ali sem... já era a minha veia ali de querer fazer, legal, entender todos os aspectos. E o jiu-jitsu naquela época, pô, não incipiente, não tinha era nada. nada, né? A galera fazia o jiu-jitsu pra realmente ou ter a defesa pessoal, ou até aquele challenge, né? Aquele desafio jiu-jitsu contra karatê, jiu-jitsu contra taekwondo, né? Era mais pra isso. A gente foi né? criado ouvindo essas histórias, né, cara? Então, eu acho que a história do jiu-jitsu se conecta, porque quando eu lutei o Vale Tudo de 91, por exemplo, aquilo pra mim era era o máximo que eu podia imaginar de reconhecimento, né? Poder defender o jiu-jitsu contra outra arte marcial. Naquela época. Né? Naquela época, porque era aquilo que se falava, né? Os grandes nomes do jiu-jitsu não eram os caras de campeonato, eram os caras que tinham defendido o jiu-jitsu de alguma forma. Então, quando eu fui selecionado pelo Carson para lutar lá, eu fiquei extremamente lisonjeado. Falei, pô, agora eu vou representar tudo que eu escutei até hoje, né? Não tinha nada de dinheiro, não tinha absolutamente nada profissional. Né? Mas tinha essa coisa de você poder representar o jiu-jitsu. Depois, quando vai andando, vai se modernizando, vai ficando mais profissional. E aí, claro, o MMA virou MMA e foi se separando, né, da realidade do jiu-jitsu. Então, o começo foi assim, cara, era muito pequeno. Meu pai, quando me perguntou uma vez, quando eu tinha 15 anos, o que eu ia fazer quando eu crescesse, eu falei jiu-jitsu, ele falou, cara, sabe o tamanho desse mercado? Eu falei, não sei. Ele falou, então, é muito pequeno. Você acha que você pode ser diferente? Porque se você não fizer diferente, não vai ter espaço. E eu cresci um pouco com esse desafio, né, cara, de tentar fazer algo diferente do jiu-jitsu, tentar trazer um pouco mais de... Eu via umas brechas assim e falava, cara, eu acho que dá para fazer melhor que isso. Né? Acho que dá para capitalizar de outra forma na academia. Acho que dá. E eu fui testando as coisas, né, cara? Fui errando um monte, e algumas coisas foram dando certo. Entendeu? E, mestre, tudo, né? Diferentemente de muitos, assim, eu não conheço a sua raiz, assim, profundamente. É por isso que a gente tá com esse bate-papo aqui, né? Mas, assim, o senhor tinha a opção de, tipo, estudar, ir pra faculdade, fazer escola, você tinha esse suporte, né? Tinha. Na família. Tinha. E você optou a falar, não, eu vou ficar nesse mercadinho aqui mesmo. Vou ser diferente aqui. Sim. Que eu amo, é isso que eu amo. Exatamente. Você foi pelo amor, né? Foi. E tudo que a gente escolhe pelo amor, dá certo, né? Não tem como, né, cara? O que importa é você estar fazendo aquilo que você ama, cumprindo o teu propósito. É isso aí. Né? E eu acho que o jiu-jitsu cumpriu o propósito da tua cara, vida. Cara, eu acho que essa questão de você achar um propósito na vida é fundamental, né? Para que você pule da cama todo dia com disposição de fazer. Né? Sem propósito é difícil. Eu dei a sorte de, cara, amar o jiu-jitsu e conseguir encontrar no jiu-jitsu o propósito. Porque o fato de você gostar de alguma coisa não significa que aquela coisa tenha que ser obrigatoriamente a sua profissão. Né? Às vezes, cara, se eu quisesse ser jogador de futebol, né, eu podia amar o futebol, mas eu podia não ter talento suficiente e ia ter que fazer outra coisa em algum momento. Né? Então não é só você gostar da coisa, é você achar o que você gosta, é uma benção. Fala, conseguiu, velho, se deu bem, entendeu? Mas você tem que achar propósito naquilo. E o propósito, ele sempre está alinhado com fazer pelos outros. Sim, E eu acho que o que o jiu-jitsu traz pra gente é um prazer pessoal, que a gente faz o que a gente adora fazer, mas ele está alinhado, olha quantas pessoas você ajuda. Olha quantas pessoas dependem do trabalho que o André já construiu. Sim. Né? É isso que dá propósito para você. Né? Então é sempre esse alinhamento de, cara, o que me faz bem com o que faz bem para o outro. Quando você consegue esse alinhamento, você achou o propósito da tua vida. Né? Eu dei sorte de ter achado isso bem cedo, entendeu? Então demais. Eu não poderia ter feito uma decisão melhor, mas voltando à tua pergunta, sim, eu tinha condição de estudar, eu fiz faculdade de educação física, eu podia ter feito qualquer coisa que eu fizesse. Você formou em educação física? Eu não me formei porque eu achei a faculdade, para te ser bem sincero, eu estava
entrando no meu 3º ano de faculdade, quando teve a questão da luta de 91, né? Eu estava na metade da faculdade. Eu falei, cara, eu vou parar tudo, que eu vou treinar o dia inteiro, que eu não vou dar chance pro azar. Teu pai ficou doido? Não ficou não. Ficou de boa. Que legal. E aí eu tranquei a faculdade. E aí depois, cara, minha vida começou a ter um volume de trabalho, as coisas foram acontecendo para mim. Eu falei, no jiu-jitsu? No jiu-jitsu. E não tinha muito sentido eu voltar para a faculdade, porque eu não via na faculdade nenhuma relação com o que eu estava pretendendo fazer, não na faculdade de educação física. Né? Então eu olhava, se eu tivesse feito uma faculdade de administração, talvez eu tivesse voltado, mas eu queria cuidar do meu business, eu queria fazer E a faculdade de educação física no Brasil, em especial, ela é muito voltada para pré-escola, para você ensinar a criança a jogar vôlei. Né? E aquilo não me motivava. Sim. Você, claro, pode se aprofundar, né, no estudo da educação física, mas você teria que se formar e aí depois partir para a especialização de alguma coisa. Sim. E a minha especialização já era o jiu-jitsu. Então eu decidi não voltar. Mas eu não me formei, mas eu cheguei a fazer a faculdade e tal. Quanto tempo o senhor fez de faculdade? Eu fiz 3 anos. 3 anos, quase formou. Faltava 1 ano e pouco. Né? Caramba, e eu lembro desse desafio de MMA de 91. Porque eu comecei a treinar em 94, primeiro, contato com o jiu-jitsu. Daí eu parei, depois eu voltei, eu treinei até 96, 97, aí eu parei 2 anos, voltei em 99. E tinha, né, os tapes, né, tinha as fitas cassete do Paquetá e tal, eu lembro. Aí eu vi o Messi lutou com o Mark Kerr, não foi? Foi esse? Mas não, o Mark Kerr foi em 97. 91 eu lutei com o Denilson da luta livre. Exatamente. E eu lembro, eu assisti esses dias uma entrevista do Carson no Jô, e o senhor tava lá no meio, com um monte de lutador. E foi essa luta aí, não foi? Foi essa luta. Eu lembro, essa luta, cara, foi um negócio assim... eu acho que foi um grande marco no jiu-jitsu na época, porque a gente teve muita promoção. Né? Foram 6 meses de promoção, a Globo transmitiu, imagina, TV aberta naquela época, passar um Vale Tudo, né? Inclusive deu até problema depois, porque não estava programado, os caras não achavam que ia ser aquilo. Né? Eles acharam que ia ser uma luta amigável e tal, que não ia valer soco. Sangue botou até lá. E foi uma... Os caras acharam que ia ser telecat. Quase isso. Que foi o que venderam para ele, né? Mas foi um... Depois daquele evento, o jiu-jitsu no Brasil explodiu, cara. E começou a abrir academia no Brasil inteiro. Tudo tem um efeito colateral, né, André? Então você teve uma explosão, mas você não tinha material humano. Então você tinha faixa roxa dando aula em qualquer canto. Porque não tinha faixa preta suficiente. Sim. E o faixa roxa começou a dar aula em qualquer canto e foi diminuindo o valor do jiu-jitsu. A família Gracie sempre teve uma academia elitizada. E quando de repente você olhava no Rio de Janeiro, tinha academia para tudo que é lugar. E o faixa roxa falou, cara, eu não posso cobrar o que a academia Gracie cobra, o que... O cara cobrava 1/3 da... O cara ia baixando e achatando o jiu-jitsu. E esse foi um dos grandes motivos que na década de 90 teve um êxodo, né, de professores para os Estados Unidos. A família Gracie veio inteira para os Estados Unidos. Quase ninguém lá. Né? Então, esse foi o efeito colateral de médio prazo desse boom que a gente teve sem estar preparado para o boom. Logo na sequência, em 93, vem o UFC. Entendeu? Aí tem outro boom. Nossa. Então imagina que a gente... E junto com isso começa a Confederação Brasileira. Então começa a se colocar os campeonatos. Cara, a gente teve um direcionamento de jiu-jitsu voltado para a competição, onde só o casca-grossa importava. Verdade. Cara, o jiu-jitsu ficou muito pequeno. O jiu-jitsu ficou muito pequeno. Essa época foi uma época... Era porrada, difícil. porrada. Se você não fosse um casca-grossa, você não servia pro jiu-jitsu. Eu entrei nessa época no jiu-jitsu. Você deu sorte de ser um casca-grossa. Né? Exatamente. Né? Você sobreviveu ali, tudo bem. Mas olha a quantidade de gente que o jiu-jitsu expulsou, cara. Putz. Entendeu? E acho que a gente está conseguindo resgatar isso e equilibrar, né? Continua tendo a divisão de casca-grossa, vai sempre ter. Sempre ter. Mas a gente agora, as academias, e como as academias viraram também negócios, a gente oferece jiu-jitsu para todas as pessoas. Sim. E isso é bom para todo mundo. Com certeza. Né? Como é que você vai ter a tua academia com 700, 800 alunos de casca-grossa? Não existe. Não existe na Califórnia 800 casca-grossa. Não dá. Né? Então você tem que ter uma academia para todo mundo. Sim. E o cara vai se desenvolvendo ali dentro. E vai dentro do potencial dele.
sim. Né? Ele é um casca-grossa para ele, Sim, né? Nos claro. desafios individuais, entendeu? Cada um tem uma tolerância, né? Claro, E você tem que respeitar isso. total. E Messi, o senhor fala do DNA da Aliança de competição, né? Tipo assim, às vezes eu chego num lugar assim, até as pessoas me conhecem às vezes, né? Eu chego numa loja de telefone celular. Uhum. Aí o cara olha, ô Galvão, pá, tal, e aí, como é que tá, tal. Aí eu converso com o cara, tal, um pouco, tal. Eu falo, vamos lá treinar lá. Ele, não, aquilo lá não é pra mim, não. Tipo, que o DNA da Atos também é Também. competição. A gente, Sim. quando montou a academia, a gente fez pra competição, né? Sim. Mas hoje a academia tem 700 alunos, tem, pô, gente... Todos os níveis, todos os objetivos, né? Exatamente. E assim, aí às vezes, por a gente ter feito aquele marketing bem forte no início do DNA, né, da competição, isso influencia ainda, né? Porque é o DNA realmente, entendeu? A gente gosta da competição e a competição traz o valor para a equipe, né? A qualidade... Traz excelência, né? a qualidade, a excelência do trabalho no alto nível, né? Sim. E isso satisfaz pessoas também que querem fazer parte daquela tribo, né? Que Sem dúvida. não são os casca-grossa, mas querem estar ali. E às vezes pra você convencer um cara desse pra tipo, não, vamos lá treinar, não é assim não, cara. Eu tenho alunos ali que trabalham o dia inteiro igual você entendeu? Aí o cara tipo vem testar a água, né? Aí depois quando ele entra, ele fala, caramba, realmente, pô, isso aqui é um lugar que eu me sinto tranquilo, sabe? Eu acho que eu entendo totalmente, a gente foi vítima disso muito tempo. Eu acho que hoje a gente ainda é um pouco, mas é menos. Sim. E o que eu acho que o caminho que a gente tem adotado, eu acho que o jiu-jitsu tem momentos diferentes, né? Tem um momento onde a família Gracie vendia a defesa pessoal. A defesa pessoal era o cartão de visita da Academia Gracie. Então qualquer um tinha que aprender a se defender, você podia se defender de qualquer agressor e tal. Foi a veia que eles pegaram aí de marketing durante muitos anos. Depois veio a questão da competição, que é onde a gente começa a história tanto da Aliança quanto da Atos, né? Então a gente começa ali sendo a melhor equipe de competição, buscando ser a melhor equipe de competição do mundo, e isso faz com que muitas pessoas se atraiam e também que isso sirva de repelente para a maioria das pessoas. O que a gente tem mudado, e eu acho que isso é um caminho que o jiu-jitsu inteiro deve seguir, de certa maneira, o meu entendimento, claro, né? Mas é que o jiu-jitsu é muito mais do que uma competição, e o jiu-jitsu é muito mais do que uma defesa pessoal. Muito mais. O jiu-jitsu é a ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? Então, tudo que as pessoas buscam para serem pessoas melhores, mais corajosas, né? Mais resilientes, que entendam a derrota de uma maneira positiva, né? Que elas entendam que, cara, não existe um crescimento linear, né? Que você vai ter sempre ali os altos e baixos do processo, né? Que você não deve trabalhar somente pelo resultado, mas deve trabalhar pela construção do seu legado, que é uma coisa de longo prazo. Tudo faz parte do caminho. Tudo isso serve para qualquer pessoa. E o jiu-jitsu traz isso para o praticante todos os dias, em pequenas doses. E eu acho que é dessa forma que a gente tem que comunicar o jiu-jitsu. Para que esse cara da loja de celular fique super à vontade de vir na academia pro desenvolvimento dele. Exatamente, é isso que E ele está dentro de uma proteção, né? Porque ele está aprendendo, tudo bem, é uma arte marcial, é uma luta, mas, cara, é uma luta que tem uma metodologia de ensino. Quer dizer, um cara que você vai começar agora, você vai começar aqui na turma de iniciante, totalmente protegido. Você vai respeitar o que se chama de crescimento em flow, né? Que é quanto aquele ponto é desafiador para você, mas é possível. Sim. Quando você bota um faixa branca numa turma de competição, o cara olha aquilo e fala, cara, isso aqui não é possível para mim. Isso aqui está muito além do que eu tenho capacidade, aquilo me repele. Mas se eu te boto um desafiozinho pequeno, você fala, cara, isso aqui eu vou tentar. Puta, olha, consegui. Né? Você tem essa sensação de que você está evoluindo. Sim. Né? Não é 100% confortável, porque senão você não sai do lugar. Com certeza. Mas ele é desafiador na medida. E eu acho que é isso que a gente tem que construir na jornada do aluno. Né? E aí a gente vai chegar a um ponto que a gente vai tirar esse estigma.
Entendeu? Sim. De que a aliança é a competição, de que a arte é a competição, que a gente sabe que não é. A gente sabe que tem um pedacinho ali, os 5%. Desenvolvimento pessoal. Mas é desenvolvimento pessoal. Com certeza. Acho que o jiu-jitsu é isso. É, demais. Muito bom. E, assim, né, tipo, às vezes as pessoas, elas... Não, às vezes, né, toda vez, assim, eu acho que o cara que começou a fazer jiu-jitsu, passou 1 ano, 2 anos ali treinando jiu-jitsu, com certeza, 6 meses, 3 meses, ele já tem aquele... Eu falo que é o vírus, né? Que entra no cara ali, vicia, justamente por causa do desenvolvimento pessoal. Não só o desenvolvimento físico, né? Que tem o desenvolvimento físico, você começa a mudar o seu corpo um pouco, né? Mas, assim, a lição que o jiu-jitsu traz todos os dias no dia a dia da pessoa, né? Tipo... É demais, o jiu-jitsu é muito real e é apaixonante, cara. É uma arte verdadeira, sabe? Demais, cara. O pessoal, a gente certamente tem vários professores nos escutando aqui, nos assistindo. Eu vou fazer um convite para vocês. Façam uma pesquisa com os alunos de vocês. Em 2 momentos. Quando ele entra na sua academia, o porquê que ele está indo lá. Né? Tenta descobrir a real razão porque ele está entrando na tua academia. E depois, pega alunos que estão lá 6 meses ou mais e faz a mesma pesquisa. Por que eles estão ali? Por que eles estão lá? Você vai ver que existe uma diferença gigantesca do motivo que o cara começa para o motivo que faz ele permanecer. Demais. Né? Isso mostra pra gente o quê? Que a gente está comunicando o jiu-jitsu não da forma que faz o nosso aluno permanecer. Concorda? Se você pergunta pro teu aluno, vamos dizer, o cara fala, eu estou aqui para aprender a me defender. Legal. Ele foi fisgado pela defesa pessoal. Sim. Isso não tá errado, tá? Mas é só um exemplo. Sim, claro. Daqui a 6 meses você pergunta para ele, a última coisa que ele pensa é na defesa pessoal. Ele vai te falar, pô, cara, eu adoro aqui, pô, meus amigos, é meu horário, é minha terapia, eu boto kimono, me sinto parte do grupo, né? Eu me desafio. Ele já mudou completamente o discurso dele. E isso é que é forte. É isso que faz o cara se manter nas nossas academias. Né? Então tá, como é que eu traduzo isso aqui agora? E esse aqui é o grande desafio que eu acho que o jiu-jitsu vive neste momento. Como é que eu traduzo isso aqui para a minha comunicação? Para que esse cara da loja de celular, quando ele olhar jiu-jitsu, ele veja o jiu-jitsu como uma ferramenta para ele. Né? E não que ele veja o jiu-jitsu como uma tribo de lutadores. Entendeu? Porque isso pode afugentar o cara de fazer parte desse grupo. Entendeu? Com certeza. Inclusive, tipo, eu vejo os vídeos do senhor, né? Sempre, durante a aula, quando o senhor tá dando aula, sempre dá um speech ali, né, no final. Eu gosto de fazer isso também, né? Justamente para mostrar que o que a arte faz, né? O poder do jiu-jitsu na vida pessoal, no desenvolvimento pessoal do cara que tá ali praticando, né? Do praticante. E isso é fundamental, cara. E as pessoas têm sede disso. Né? O ser humano tem sede de desenvolvimento. É isso. Né? E aí, como é que você pode aprender a fazer essas analogias, né? Sim. Isso requer, obviamente, um conhecimento de jiu-jitsu muito grande. E experiência. Né? E uma experiência, uma vivência, né, cara? Porque você está falando coisas que você experimentou. Sim. Né? Quando você para no final da aula para falar para os teus alunos qual é a mensagem daquela aula, qual é a lição que eles estão tirando dali, aquilo é uma coisa que você já viveu. Por isso que as pessoas respeitam e acreditam no que você está falando e por isso que aquilo toca elas. Mas, infelizmente, eu acho que o jiu-jitsu, num geral, os professores não têm esse preparo, não têm essa visão. Então, eles dão aula, às vezes a aula tecnicamente é muito boa, mas não tem um plus. Mas aquilo não toca no cara. Entendeu? O cara tá fazendo uma atividade que não tá... É claro que ele vai absorver, porque o jiu-jitsu é incrível. Claro. Ele vai absorver os desafios pessoais dele, ele vai sentir ali a evolução dele e tal. Mas ele não tem um mentor dizendo para ele, assim, cara, preste atenção nesse ponto. Agora olha esse ponto. Olha o que você aprendeu com isso hoje. Entendeu? Eu estava conversando com um aluno agora no Master, ele estava falando assim, pô, Fábio, como é que eu vou lidar se eu tentar fazer uma coisa... O meu medo é, eu vou tentar fazer uma técnica e se essa técnica não der certo e eu me frustrar,
numa luta de 5 minutos. Cara, como é que eu faço? Eu falei, cara, por que você tem que botar a frustração dentro dessa equação, né? Porque se você entender que as coisas acontecem e a maioria delas você não controla, você tem que reagir às coisas que estão acontecendo naquele momento presente. Sim. Né? Você tem que lidar com cada coisa daquelas ali como uma oportunidade. Você não tem que se deprimir porque você tentou fazer uma coisa que não funcionou. Aquilo faz parte do processo, né? Claro. E esse tipo de coisa, esse tipo de entendimento é que eu acho que os alunos têm que levar para a vida. Né? Então o cara treina no jiu-jitsu, todo dia ele tem uma mensagem, ele fala, cara, agora eu entendi. Exato. Entendeu? E aquilo melhora a vida dele lá fora. E aí faz o cara não sair daqui nunca, entendeu? E o desenvolvimento pessoal, ele é eterno. Você desenvolve, a hora que se o seu coração tá aberto para se desenvolver, você vai se desenvolver. E ninguém nunca é bom de nada, né? Exatamente. Nunca, né? Nunca. A gente tem que tenta, crescer. A gente tenta, mas a gente não é, né? Então a gente tem essa humildade também de saber que... E o jiu-jitsu dá isso, né? Essa humildade, te ensina, né? Te ensina da maneira mais dura às vezes, mas te ensina. E a gente tem essa consciência de que a gente não sabe nada. Tem uma reflexão boa de fazer, assim, se você pegar o cara mais sábio do mundo, pensa num cara sábio aí, sei lá, Leonardo da Vinci, vai na época dele e tal. Ele sozinho, ele não acumula 1% do conhecimento total. Né? Então as pessoas precisam entender, cara, que tem o time, tem as pessoas, tem a comunidade, tudo isso a somatória desse conhecimento é que faz a gente evoluir. Né? Então as pessoas terem a soberba de achar que sabem alguma coisa é até triste, né? Porque você vê que o cara não tem possibilidade de evoluir, né? Cara? E mestre, assim, o senhor já teve algum momento da sua vida que o senhor teve esse tipo de soberba, assim, por exemplo, no seu ápice de campeão ali, você, assim, muito confiante, Então, sabe o que acontece? Já aconteceu, André? já? Eu acho Porque já aconteceu comigo. Não, então, eu acho que a questão do atleta e que a gente precisa entender e dar o desconto, né? O atleta precisa ser ególatra em algum momento, né? O ego tem que falar mais alto, só tem um campeão, cara, e tem que ser ele, e isso... Se você tirar isso do atleta, você matou ele. Né? Então, o ego não é ruim. O ego, ele é necessário para o campeão. A questão é, você tem que equilibrar esse ego. Né? Se você deixar o ego tomar conta, você vai chegar no topo da montanha sozinho. Você não vai ter com quem compartilhar. Você vai ser um cara isolado do mundo, entendeu? E isso é vazio, isso não é bom, isso não é sucesso. Não. Né? Então acho que eu entendo quando o atleta, e eu acho que eu já vivi obviamente momentos assim dentro da minha carreira, de eu realmente achar que eu era o cara, entendeu? Confiança total. Confiança total. Os caras falavam, pô, aquele cara tá na guarda boa. Eu falava, vou amassar. Entendeu? Mas era genuíno. Sim, entendeu? Claro, embora inocente, entendeu? Sim. Então acho que tem um momento de cada coisa, entendeu? Então eu não vejo isso. E a lição vem, né, mestre? No atleta, claro. E aí você aprende. E aí você fala, cara, não cabe mais isso na minha vida, entendeu? Eu acho que o grande teste tá quando a lição vem. Ou você aprende ou você vai buraco abaixo, né? Mas eu acho que a gente tem que entender essa egolatria do atleta e dar o desconto, entendeu, cara? Porque, por outro lado, é necessário. Entendeu? Sim. É necessário. Tem caras que equilibram isso muito bem. Eu nunca fui um cara arrogante, assim, Eu sempre respeitei muito, cara, porque eu também nunca fui o cara que ganhou tudo o tempo todo. Eu perdia também, entendeu? Então, eu entendia que podia acontecer a qualquer hora. Mas acho que tem gente que lida melhor com isso, tem gente que deixa subir muito a cabeça. O sucesso, né? Porque hoje em dia, o sucesso no jiu-jitsu é um pouco diferente, né? Nem tudo, eu acho, porque tem o social media, né? Então, por exemplo, se o cara, às vezes um vídeo do cara bombou, de uma vitória dele, sei lá, deu 500 mil de views, aí ele olha aquilo ali, ele, nossa, galera, mensagem pra caramba pra ele, só... massageando o ego dele, o ego dele. O cara começa, opa,
se achar e tal, e fica cabeção, né? Cabeça grande. Sim. E é a hora que o cara desequilibra e cai, entendeu? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia, os atletas de hoje em dia têm que tomar cuidado. E qualquer pessoa que faz negócio, de sucesso. Qualquer um tem sucesso. Esse é o grande cuidado. Né, o que eu acho que o social media, né? Assim, o digital, num geral, ele tornou as coisas mais rápidas, né? Tanto a subida quanto a descida. Exato, Então, você fica famoso hoje, amanhã você não é mais. A entendeu? rampa é pra subir e pra descer, né? Então, acho que acho que a consistência, cara, e a verdade tem que estar caminhando lado a lado, né? Tem que ser o cara, você é atleta, mesmo, faz o teu, respeita as pessoas, né? Sim. Tenta fazer o teu melhor, tenta ser cada vez mais generoso, né? Acho que isso no final vai acabar somando pra você muito mais. Eu falo pros meus atletas, eu falo, cara, o campeão, ele tem que ser o Rocky Balboa da parada, entendeu? O cara tem que ser, ao mesmo tempo que ele é o cara ali, ele tem que ser muito humilde, tem que reconhecer as pessoas que ajudam, como o senhor falou, né? Reconhecer que ele não alcança nada sozinho, e quando ele erra, o erro não tá nos outros, tá nele. Né? Um erro, tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, e eu acho que você deve ter também, é de ver as personalidades que a gente construiu dentro dos nossos times. Né? Cara, você vê um Michael Lang, um Lucas Lepre, um Bruno Malfacine, um Cobrinha, um Bernardo Faria, um Leandro... Cara, só garotada da melhor qualidade. Né? Você vê os teus campeões, cara, todo mundo educado, todo mundo legal, entendeu? Esse é o verdadeiro campeão. Né? É dessa maneira que a gente tem que inspirar os outros. Sim. Tem um outro que quer se promover na social media. Cara, você pode escolher esse caminho se você quiser. Mas eu posso dizer o seguinte, esse caminho é curto. Sim. Entendeu? É isso, é um rampão para cima e para baixo. Ladeira abaixo. E quando você não for mais atleta, ninguém vai querer estar do teu lado. Entendeu? Sim. Se você achar que você pode fazer a tua vida e isso for sucesso para você, bota a ficha aí. Mas eu acho que esse não é o caminho. Mas, mestre, falando em social media, né? O social media ele é linkado a business, é linkado a marketing, né? E esse é um ponto que eu quero falar com o senhor trabalha muito bem isso. Né? Eu vi que melhorou muito. Apesar de eu comecei a seguir a página da Aliança São Paulo, né? Academia do Senhor ali. Comecei a ver o trabalho que vocês fazem muito bom, excelente. Né? Os vídeos que o senhor posta também, tudo sobre viver do jiu-jitsu, né? A plataforma que o senhor tem, os cursos que o senhor faz sobre viver jiu-jitsu lá no Brasil, que pra galera é muito dificultoso, vamos dizer, né? O acesso, né? Até mesmo o sistema brasileiro, né? O sistema ali que tem no Brasil, do jeitinho brasileiro, atrapalha um pouco, né? Então eu vejo que o senhor ajuda bastante o desenvolvimento de várias pessoas, até mesmo fora da equipe. É isso que a gente tenta fazer aqui também, né? E, assim, pra gente começar a falar entrar nesse assunto, o senhor acha que a evolução do jiu-jitsu, porque assim, as academias de karatê, taekwondo, todas essas artes marciais que não são grappling, né? Que são mais de contato, Hapkido, eles sempre fizeram um marketing fenomenal pra atingir pessoas não casca-grossa. Né? Eles sempre tiveram isso, né? Sempre. E assim, desde lá de quando eles começaram, eu não tenho muito estudo sobre isso. Você né? pegar o cinema, né? O cinema, Bruce a briga, Lee, Chuck Norris, né? Os caras levaram isso pro cinema. Isso. E quando você pensa, eu quando era garoto, por exemplo, eu entrei no karatê, por quê? Porque eu vi o Bruce Lee na televisão dando chute e falei, isso é o que eu vou fazer. Né? Então acho que isso era a mídia da época, né? Sim. Hoje a gente tem uma mídia diferente, que é o social media, que tem mais acesso para todo mundo. Né? E também, tipo assim, por exemplo, igual a época do boxe, né? Ali a época de 80, 90, Mike Tyson, Roy Jones Jr., foi relacionado ao filme do Rock, que, tipo, deu um boom no boxe. Né? Ajudou muito, alavancou muito. Realmente, o meio social era o cinema, era Hollywood, né? E hoje em dia tá na mão de todo mundo, né? E o boom do jiu-jitsu veio com as lutas de MMA, com os desafios de MMA e com o UFC. A partir do momento que o UFC entrou numa rede nacional nos Estados Unidos, o jiu-jitsu virou, tipo, eu falo que o jiu-jitsu é a rabiola do MMA, né? Então o MMA cresce, o jiu-jitsu cresce, porque não tem como você fazer MMA sem saber jiu-jitsu. E sempre numa luta de contato ali, na luta no octagon,
rola o jiu-jitsu. Então, querendo ou não, todo mundo tá vendo um pouco de jiu-jitsu ali, né? Só que assim, o senhor acha que a evolução que o jiu-jitsu teve, né? A forma que o jiu-jitsu foi apresentado, porque veio daquele termo casca grossa, pancadaria, desafio de academia, aí veio pra fase do MMA, desafiar outras artes, aí veio pra fase da competição, da IBJJF, do primeiro mundial e tal, e aí veio a fase de tipo, o crescimento da área infantil dentro do jiu-jitsu, porque antes as crianças era até difícil para as crianças fazer, porque achavam muito agressivo, e até chegar onde chegou. A gente, né, final de semana agora, teve o Jiu-Jitsu com, sei lá, 8 mil e cacetada de pessoas ali, né, gente de tudo quanto é idade, dos 3 anos de idade ali até os, sei lá, 75 anos de idade. O Master 6 ali vai, né, 70 Master anos. 7 acho que vai até 65 para cima. Caraca, então. E não tem Master 8, né? Master 8 não. Tivesse, eu ia me inscrever. Então, mas o senhor acha que essa evolução, né, foi saudável? A forma que o jiu-jitsu cresceu foi saudável? Podia ser mais saudável? É claro que se a gente pudesse desenhar como a gente gostaria que fosse, talvez a gente fizesse diferente, né? Mas assim, a gente tem o que a gente tem, a gente é o que a gente é por toda a história, né? Dos desafios e como a família Gracie introduziu o jiu-jitsu no Brasil e como eles trouxeram o mesmo modelo para fazer aqui nos Estados Unidos através do UFC. Eu acho que o jiu-jitsu, claro que o MMA ajudou o jiu-jitsu, mas eu acho que o jiu-jitsu tem que ser totalmente desconectado disso, porque o MMA traz para a audiência uma imagem muito forte, né? O cara até gosta de assistir, porque se o cara estiver andando na rua, tiver 2 pessoas brigando, ele vai parar para olhar. Claro. Né? Uma curiosidade do ser humano, né? Mas ele não quer aquilo para ele nem para o filho dele. Então acho que o jiu-jitsu tem que se desconectar desse caminho. Esse caminho talvez fique ligado um pouco na competição, nessa pequena parcela do jiu-jitsu, né, competitivo. Acho que aí ele tem de certa forma... Quantos por cento o senhor acha que de pessoas que treinam? Cara, eu não acho que chega a 5%. 5% de competidores? Eu acho que não chega a 5%. Eu também tenho isso na minha cabeça. Então, quando você olha para o outro lado, fala assim, cara, como é que eu vou comunicar para esse outro lado? 95% das pessoas que não competem. Exatamente. Como é que eu vou comunicar para essas pessoas? O que o jiu-jitsu traz para eles? E aí que eu acho que entra esse novo movimento de desenvolvimento pessoal. É assim que a gente tem que vender o jiu-jitsu. Entendeu? De carona, você vai ganhar a melhor defesa pessoal do mundo. Mas é a carona. Não é o objetivo principal. Né? Então, acho que o jiu-jitsu vive esse movimento. A gente chegou até aqui por tudo que a gente construiu. Hoje a gente tem condição de falar disso. Sim. Hoje você tem uma academia com 700 alunos, que você pode falar, cara, eu tenho 5% de competidores aqui. Eu vou falar para 95%. Entende? Todo mundo sabe que o André é campeão, que a Atos é uma super equipe e tal. Já está feito. Né? Quem está no meio não precisa de promoção. Você precisa da promoção para a sociedade que não faz jiu-jitsu ainda. Por isso que não existe o menor sentido na competição dentro do business, entre as academias. Não tem a menor necessidade. Né? Olha a quantidade de gente que não faz jiu-jitsu. Você pega aqui em San Diego, quantas academias tem em San Diego? Pô, um monte, né? Pô, muito. E todo mundo tem um monte de aluno. Todo mundo tem um monte de aluno. E ainda assim tem muito mais gente que não faz jiu-jitsu. Então, as academias têm que se unir num discurso que seja propositivo, né, cara? Assim, como é que eu entrego o jiu-jitsu para as pessoas? Por que o jiu-jitsu é a melhor coisa que você deveria procurar para o teu filho? Por que a sua mulher deve fazer jiu-jitsu? Por que você deve fazer jiu-jitsu? Por que a família deve ter o jiu-jitsu como esporte comum? Né? São tantos benefícios, cara, que eu acho que esse é o caminho. E a gente, como você falou, agora quem tem o social media, você tem acesso a chegar nas pessoas. Muito. Né? É tudo como você se comunica. Legal, mestre. E através esse descobrimento, vamos dizer, né, que o senhor teve sobre o desenvolvimento pessoal, né? Eu acredito que a equipe Gracie Barra faz isso muito bem também, né? Eles fazem bem isso. Tanto é que é a maior equipe do mundo hoje, né? Com mais praticantes, vamos dizer, né? Acho que eles têm mais de 1000 filiais hoje em dia, né?
Uma coisa assim. Eu não sei os números exatos, né? Acho que a Gracie Barra faz um super trabalho. Eu acho que eles compartilham pouco com a comunidade do jiu-jitsu. Né? Acho que eles têm um trabalho fechado da Gracie Barra, e que é um super trabalho bem feito, indiscutível. Mas eu acho que eles deveriam compartilhar mais. Sim. Eu vejo as nossas escolas compartilhando muito mais do que a gente faz. Eu tô aqui falando o que eu faço. Eu não tenho absolutamente nenhum segredo com a comunidade do jiu-jitsu. Porque eu acho que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Se o jiu-jitsu for maior, é óbvio que eu vou ser maior. Com certeza. Entendeu? Sim. Não é que eu tô te dando um conhecimento que eu tô deixando de ter ele. Todo mundo tá melhorando. E aí o jiu-jitsu melhora como um todo, né? Então acho que... Mas enfim, eu não sei se eles têm 1000 escolas ou não, mas eles podem estar próximos disso. Mas assim, uma coisa até que uma vez eu tava falando com o Siriema, né? E o mestre Carlinhos Gracie Jr., que é o presidente da Gracie Barra, e ele é também o presidente da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, a BJJF. O Siriema falou, uma vez, André, eu fui parar de treinar, o Carlinhos deu 1 hora de speech. Tipo assim, foi pra todo mundo, mas meio que direcionando pra mim. Tipo, você vai ser uma pessoa infeliz se você parar de treinar. Porque, tipo assim, você vai deixar de se desenvolver pessoalmente falando, né? E você vai se tornar uma pessoa triste, porque você já gosta de jiu-jitsu. Então, a partir do momento que você gostou do jiu-jitsu, descobriu que o jiu-jitsu te desenvolve, não tem como você largar do nada. Fica difícil, né? Difícil, entendeu? Então, é isso realmente que a gente tem que vender pras pessoas, né? E assim, o senhor tá fazendo esse trabalho muito bem feito, né? Tanto na parte das pessoas que não são competidoras, como na parte da pessoa que compete também. Porque o competidor, ele tem também esse desenvolvimento pessoal. Muito. Né? E ele, na verdade, é o cara que mais sente na pele tudo que a gente tá falando. Né? Se eu não tivesse sido competidor, eu não sei se eu conseguiria fazer as analogias que eu faço. Né? Então, acho que por isso que eu defendo muito, cara, o competidor, ele precisa entender que a vida vai continuar. Depois que ele parar de ser competidor. Né? Ele vai viver mais tempo, né? É provável que ele viva mais tempo sem ser competidor do que o tempo de competidor dele. Com certeza. Né? Então, cara, estuda. Porque você vai precisar ter capacidade de transmitir o que você aprendeu como competidor. E se você não tiver, se você não for uma pessoa articulada, se você não tiver vocabulário, se você não souber conversar, se você não souber se expressar, você não consegue ser professor. Fica mais difícil. Né? Fica mais difícil, entendeu? Então, de repente, a gente tem um competidor que tem um monte de conhecimento, que viveu muita coisa, que teria muita experiência para passar, mas ele não consegue fazer isso, porque ele não consegue se expressar. Né? E isso só vem através do estudo, cara. As pessoas têm que buscar esse conhecimento. Você não pode fazer somente uma coisa. Essa teoria das 10.000 horas do Michael Gladwell já caiu por terra. Sim. Você tem que fazer coisas paralelas. Essas coisas paralelas vão te levando, vão te trazendo novos inputs para você fazer o que você faz, entendeu? Sim. E assim, né? Tipo, por exemplo, eu como exemplo, né? Eu comecei a treinar. Teve uma época que eu tinha um patrocinador que queria pagar a minha faculdade, né? Eu já falei isso num podcast. Ele deu dinheiro pra mim, falou, vou pagar os 4 anos de faculdade. Eu passei pra engenheiro, engenheiro aeroespacial, imagina. ia botar muita nave pra cair. Mas enfim, aí eu passei e tal, voltei todo feliz. E aí o professor olhou pra mim e falou, cara, você não vai estudar. Você vai ser lutador, cara. Você vai ser campeão, você vai ser um grande campeão, você vai ter uma equipe grande, você vai ter uma academia. Ele já meio que profetizou ali, sabe? Ele já via já. E o professor, ele tem esse papel, né? De olhar o atleta e falar, pô, cara, eu consigo ver algo em você que você não vê. Sim. Entendeu? Então, assim, até em termos de comunicação, eu ainda tô aprendendo sobre comunicação, sobre o desenvolvimento, né, na comunicação e tudo mais. Todos nós, né? De novo, ninguém é bom, né? Exatamente. E assim, o cara, quando ele se torna um campeão, eu tô falando de campeão, né? Que é 3% das pessoas da competição. Né? De cada 1000 ali, só 30 ganha medalha de ouro, né? Então, assim, esses 3%, eles ganham aquela confiança de se tornar um influenciador. E por ele se tornar um influenciador, ele acaba virando um líder.
ele começa a liderar. Aí ele tem que começar a saber se comunicar. E muitos não conseguem. Eles não conseguem. Por quê? Porque tem a mente fechada para aprender, Sim. né? Então, assim, você vê, tem diversos tipos de campeões, né? Tem aquele cara que ele ganha, mas ele é todo quieto, não fala com ninguém. Ou aquele cara que ganha já se expressa um pouco melhor. Ou aquele cara que fica muito confiante e às vezes até cai por causa disso, erra muito por causa disso, né? Então, assim, eu lembro que, pô, eu não falava nada, mesmo. Eu era muito quieto, cara. Eu ficava na minha ali, eu não gostava de... Mas o jiu-jitsu foi me trazendo isso, né? Esse desenvolvimento. E hoje em dia, eu ouvi dizer que o senhor também faz isso. Hoje em dia, eu faço terapia pessoal, né? Eu faço uma terapia pessoal, tenho uma psicóloga que me ensina muito, né? Ajuda muito no meu desenvolvimento e eu sugero isso a todos. Eu acho importante, porque às vezes o cara tá crescendo ali, né? Crescendo, tal, se desenvolvendo. Mas por ele não ter aquele diálogo com ele mesmo, né? Ele acaba não se conhecendo. Sim. Né? Demora pro cara se conhecer. E a melhor forma de você conhecer as pessoas, né? É se conhecendo. Você cada vez mais se conhecendo. Quanto mais você se conhece, mais você consegue analisar o need, né? A necessidade da pessoa. Né? E aí você começa a ajudar a vida do próximo. E assim, né? Direto, eu já falei isso pro senhor. Direto, o meu pastor, né? Eu sei que o senhor não tem religião, nada. Mas o meu pastor me manda os vídeos do Fábio Gurgel. Ele manda, André, caraca, a analogia desse cara aqui, meu irmão. Esse cara só não tem a Bíblia. Ele sempre manda os vídeos do Fábio Gurgel e fala, caramba, pô, muito bom. Olha só o que ele falou, André, presta atenção. E assim, meu pastor sempre fala assim, ó, ele é um grande exemplo ali e tal. Você vê, um pastor, né, que conhece ali o jiu-jitsu, ele consegue ver algo ali no professor Fábio Gurgel, entendeu? E até brinquei com o senhor aquele dia em São Paulo, né? O senhor falou, a diferença é que eu não peço dinheiro. mas assim, mestre, eu vejo assim, que o jiu-jitsu, ele desenvolve a gente dessa forma e nos dá uma sabedoria, né? E é claro que essa sabedoria você só adquire dentro do tatame. Eu acho que a humildade de você falar, pô, eu preciso ler, preciso aprender, preciso ter um autodesenvolvimento aqui, um desenvolvimento pessoal comigo mesmo, né? E como você vai aprender mais? Lendo. E muita gente tem um pouco de preconceito em ler, ou às vezes não gosta de ler, né? Eu acho que as pessoas têm, cara, cada um de um jeito. Você tem hoje várias formas de você obter conteúdo, né? E estudar, não precisa ser exatamente através da leitura. A leitura, para mim, é o grande veículo eu de sei que o senhor lê muito, né? Eu tenho isso na minha rotina e tal. Mas isso tem me ajudado muito. Entender de gente faz com que a gente se entenda melhor, né? Então, quando você lê filosofia... Imagina, os filósofos há 2000 anos tentam entender o ser humano, né? E a gente não mudou tanto assim. Né? Os problemas que a humanidade tinha lá atrás continua tendo, os medos e as emoções, elas são todas basicamente as mesmas. Como você lida com isso? Então, quanto mais você estuda, mais você se desenvolve. Eu acho que fazendo isso te traz essa humildade de entender que você conhece muito pouco, te traz uma humildade de não querer impor a sua forma de pensar, né? Fazer com que as pessoas decidam por si mesmo, né, as coisas. Então, eu tento cada vez mais que as pessoas me pedem qualquer tipo de conselho, pela posição que eu estou dentro do negócio e tal, eu tento cada vez menos dizer o que eu penso, mas tentar fazer a pessoa chegar na sua própria conclusão. Porque, de novo, né? Quem somos nós para dizer o que as outras pessoas têm que fazer? É claro que, às vezes, quando você dá um conselho, o conselho é muito mais no sentido de te fazer refletir. Quando o teu professor falou, André, você vai ser um campeão, cara. Você não precisa estudar. Você vai ser um campeão, você vai ter tua equipe, você vai ter tuas coisas. Você parou para refletir se aquilo era uma possibilidade real para você. E você decidiu que aquilo era o teu caminho. Né? Então, acho que é um pouco isso. É você fazer a pessoa se questionar e decidir por ela própria. Né? Eu acho que esse é o modelo de liderança que eu acredito
ser mais forte. Sim. Quando você quer decidir pelos outros, É. a coisa não funciona muito, né? Porque por você que vai pagar o preço, pô, por que você está decidindo por outro? Exatamente. Entendeu? E aí, é nessa forma de pensamento que eu linko com o amor. O amor pelo aquilo que a pessoa faz, né? Por exemplo, a minha filha, ela falou pra mim, pai, eu não quero estudar, eu não quero ir pra uma faculdade, sabe? Aí eu falei, não, se você não vai pra uma faculdade, você tem que ler muito. Você tem que ler, você tem que aprender. Você nunca vai parar de aprender. Você tem que continuar aprendendo a sua vida inteira. Entendeu? E eu não vou forçar ela a fazer algo que ela não quer, sabe? André, e a eu acho que é um grande erro assim, isso. É uma imposição social. Né? É um caminho, tudo bem. Sim. Você pode ser, né, ir por o caminho do estudo via faculdade. Claro. Mas o caminho do estudo é muito mais amplo do que isso. Né? A sabedoria está em todos os lugares. Né? É uma questão de você buscar isso de forma... com uma certa organização, né, para que você tenha ali um método, porque senão é a mesma coisa. Você pode aprender jiu-jitsu sem método? Pode. Mas, pô, se você tiver um método, o seu caminho vai ser mais fácil. Com certeza. O que eu acho que a escola ou a faculdade faz é te dar um caminho estruturado. Mas você pode, obviamente, criar diferentes caminhos, né? Sim. Acho que tem profissões que a faculdade é extremamente necessária, com certeza. Mas médico. A maioria delas não é. Saúde. Entendeu? Sim. Depende do caminho que você quer fazer, né? Legal, mestre. E, mestre, assim, tipo, hoje a Aliança, ela tem quantas academias? 300. 300 academias no mundo. O senhor começou em 93. O senhor sabe quantos faixa preta tem na Aliança hoje? Cara, eu sei quantos eu tenho, né? Eu sempre contei os meus. O senhor tem os números da faixa. Eu graduei 139 faixas pretas. Pouco, né? Pouquinho. Não é muito. Não é, pô, tem gente com muito menos tempo que eu que já graduou muito mais gente, viu? É mesmo, mestre? Né? Mas, enfim, mas dentro da Aliança a gente está tentando fazer um censo, começando pelo Jacaré e pelo Gigi. E, puta, é difícil, cara. É difícil, né? É difícil. A gente deveria ter isso, mas a gente não tem esse número. Eu não tenho esse número também aqui na Atos, é difícil, mas hoje a gente está em termos de 90 filiais, né? A Atos começou em 2008. Tá bem... A Aliança tá... Não, mas, pô, né? Cara, eu acho assim, o crescimento, eu não tô nem muito preocupado com o número de filial. Sim, Eu tô olhando mais o número de aluno. Né? E qualidade. Porque eu acho que a academia... A gente tem que fazer as academias serem os templos da marca, né? As academias têm que ter sucesso. Então, eu prefiro ter 300 academias com 300 alunos do que ter, de média... cada uma, né? Do que ter 1000 com 50, com 80, entendeu? Sim. Então, acho que é mais fácil de controlar, dá mais força para a marca. Então, a gente está muito mais no desenvolvimento, né, a estruturação dos negócios para que as academias possam ser mais lucrativas e tenham mais gente envolvida em cada unidade do que exatamente no número de academias. Né? O que acontece muito assim, mestre, dentro de uma equipe, né? Principalmente a equipe de competição. O senhor tem vários atletas, super atletas, assim como a Atos aqui tem vários atletas, super atletas, campeões. E muitos deles, assim, às vezes, pelo ego mesmo, pelo nome que o cara vai construindo ali, às vezes o cara, tipo, dá uma... Ele tipo, pô, não, acho que, peraí, o Fábio faz, eu também faço, né? Tipo aquele negócio. E aí, às vezes, o atleta, ele acaba achando que o líder tá fazendo algo errado, né? Ele acha um jeito ali e tal, não, peraí, eu acho que tem que ser assim. Sendo que talvez ele não abriu aquela janela, não olhou pela janela, né? Olhou só no espelho, né? Exatamente. E assim, eu vejo que a Aliança faz um trabalho excelente, né? Por exemplo, o senhor tem atletas como Bruno Malfacini, o Lepre, o Cobrinha, né? Que eles têm as academias deles ali, mas eles são Aliança, né? E hoje, se a Aliança tá forte ali, claro, tem uma ajuda dos atletas que foram desenvolvidos, né? Sem dúvida. Pela Aliança. E assim, como líder, assim, o que o senhor sugere a outros líderes
qual que é o ponto? Como é que o senhor faz para poder ajudar esses atletas a se desenvolverem pessoalmente, mas ao mesmo tempo entenderem a importância da equipe, Time. de não ter uma divisão, sabe? Eu acho que tem alguns pontos aí, André, que foi a primeira lição que eu aprendi quando a gente teve o Rasta da Aliança lá atrás. Primeira vez, Na primeira vez. E depois, isso obviamente não veio imediatamente na minha cabeça, eu não entendia desse jeito no momento que aconteceu, mas logo depois eu fui entender que existia uma falta de oportunidade. Então as pessoas que estavam embaixo ali, eu estava saindo do cenário de competição exatamente naquela época, eu tinha acabado de me aposentar das competições, e as pessoas que estavam embaixo olhavam e falavam, cara, não tem oportunidade para mim aqui. Então o primeiro entendimento é falar, bom, a gente não personificou, né? A Aliança é uma empresa, ela é uma marca, ela pode ser de qualquer pessoa. Sim. Né? Nós fomos os Um fundadores. nome neutro, não é Fábio Gugel. A gente está aqui até hoje, mas amanhã a gente pode não estar mais. Então tem um projeto de sucessão, né? Quem que vai continuar tocando isso? Né? A gente tá construindo um legado, a gente quer que isso seja muito maior do que a gente. Então a criação de oportunidade é a primeira. O segundo ponto é que as pessoas, para serem lideradas por alguém, elas têm que ter um alinhamento de valores e missão. Senão a pessoa está ali talvez por uma necessidade momentânea, ou ela te respeita por alguma força hierárquica, mas ela não é de fato liderada, porque ela não tem em você um modelo que ela gostaria de seguir. Né? Ela não te admira nas coisas que você faz, como você faz. E essa falta de alinhamento cria um monte de dissidências. Né? Isso vem através da comunicação? Muito da comunicação. E muito também de como as pessoas veem a vida. Né? Não dá para eu querer alinhar os meus valores com pessoas que têm valores diferentes dos meus. Né? Então, ninguém está livre dessas dissidências. Isso pode continuar acontecendo. Eu simplesmente não vejo mais isso como um problema. Sim. Eu vejo isso hoje como o melhor caminho. Quem não quer estar junto do projeto, a gente se preocupa em criar oportunidade, a gente se preocupa em fazer as coisas da forma correta, a gente se preocupa, né, em entregar o jiu-jitsu para o nosso aluno da melhor maneira. Quem acredita diferente, de fato, tem que sair e fazer o seu. Entendeu? Não tem nenhum problema. Todo mundo tem liberdade de tentar construir, né, algo similar ao que a gente construiu. É fácil? Não, não é fácil. É impossível? Não é fácil. Não, também não é impossível. Não é fácil ser líder, né, mestre? Não é. Mas assim, você... Não é impossível também. Eu acho que o ponto é você se preocupar menos. Sabe assim? De novo, a pessoa que quer estar com você, que acredita no teu projeto, ela pode não concordar com você em várias coisas. Eu já discordei do Jacaré em várias coisas. Sim. Em momento nenhum existia a possibilidade de eu, por não concordar com ele, me desvincular dele. Então, tá bom. Se eu não posso impor a minha vontade agora, eu vou tentar de um outro jeito daqui a pouco, mas essa ligação na minha cabeça sempre foi mais importante do que qualquer coisa. Né? Tem gente que não tem essa ligação, não tem problema. Né? Se você não concorda comigo, você pode discutir comigo, você pode tentar argumentar comigo. Né? E no limite, você pode chegar à conclusão de que você não tem um alinhamento das coisas que eu acredito e fazer o teu caminho. Entendeu? E tá tudo bem, a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa também. Mas o bom líder, ele é um bom follower também, né? Um cara que sabe ser liderado. Se o cara não sabe ser liderado, é difícil ele ser um bom líder. Se você não é coachable, como é que você vai coach alguém, né? É difícil. É isso. Se você não foi um bom aluno, dificilmente você vai ser um bom professor. Então eu acho que tem isso, cara. Eu acho que o jiu-jitsu viveu isso muitas vezes. Eu acho que a gente não está livre de continuar vivendo. A partir do momento que o jiu-jitsu começa a criar mais oportunidades de negócios e você vai tendo mais sucesso, as pessoas, de certa maneira, querem mais o teu lugar. Né? Então elas acham que
dá para fazer igual você fez. Entendeu? Então ela vem aqui, pô, olha a academia do André, que linda, pô, vou fazer uma igual, vou montar ele na esquina. Aí o cara, entendeu? O cara pensou pouco, né? O cara não refletiu exatamente em quanto tempo demorou, por que construiu daquele jeito, por que foi, qual era o momento. Pensa o seguinte, hoje o cara fala assim, eu quero construir uma nova Atos. Será que o mercado hoje permite que você construa uma nova Atos? Será que é esse caminho? Esse é a melhor escolha para você fazer hoje como sendo imaginar um campeão de jiu-jitsu? Será que esse é o melhor caminho para você? Ou será que dentro da Atos tem um monte de oportunidade para você multiplicar o que já está feito? Exatamente. Né? Enfim, eu acho que é um pouco isso. Acho que as pessoas têm o ego muito ligado, né, na questão da luta, porque a gente já falou aqui do atleta que precisa ter o ego. Às vezes o cara traz esse ego para a mesa de negócio e aí é que ele começa a errar. Entendeu? Porque na mesa de negócio não cabe ego, né? Mesa de negócio cabe o que é melhor para a empresa. Às vezes você tem que dar 3 tapinhas, né? Sempre. Senão apaga. Exatamente. Então, tem um quote aqui de um cara que é muito especial para mim. Ele fala assim, ó: aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, às vezes é melhor, cara, quem é esse? Jesus. Ele falou isso. Parece que ele era bom, né? Um dos melhores líderes do mundo. Melhor do mundo. Parece que foi. Ele falou isso, entendeu? Então, às vezes realmente, até quando eu converso com a minha esposa, assim, às vezes, né, toda equipe tem os seus problemas, né? Tem, né, internos. E às vezes, hoje, assim, a gente tem sempre paz no coração. Tipo, não tá legal, tá bom, beleza. Entendeu? E aí você vê só, você dá um passo, né, um step back. E às vezes até você espera o cara voltar, que às vezes acontece muito, né? Você deixa a porta aberta, entendeu? O que eu acho que a gente falha às vezes, e que é uma coisa que eu procuro melhorar cada dia, às vezes a gente não fala dos nossos planos. Tá? Então, por exemplo, você está aqui, sei lá, vou pegar o exemplo do Kainan, que é um campeãozão teu. E de repente o André não conta para ele os planos da Atos. E que beneficia todos, né? Que a Atos pode chegar. E se chegar lá, como vai ser e tal. Que são sonhos, obviamente não existe garantia nenhuma disso, né? Os nossos sonhos são nossos sonhos. Sim. Mas quando você não compartilha, você cria na cabeça do exemplo que a gente está dando aqui do Kainan, as reflexões dele. Tipo, o que vai acontecer? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Qual que é o meu... E agora, cara? Eu sou campeão de tudo, já ganhei, não sei quantos mundiais, já fui campeão de ODCC, já fui tudo. Cara, e agora? Aí ele só vê uma possibilidade, que é falar, cara, eu vou fazer igual meu professor, vou montar minha academia. Entendeu? E de repente, você estava pensando para ele, era um negócio dentro do teu plano, você precisava dele para fazer um negócio muito mais legal, muito mais benéfico, duradouro, muito mais benéfico para as pessoas. Mas ele não sabia. Entendeu? Então acho que a gente peca muito como líder na comunicação. Né? Isso é uma... E comunicação é difícil porque as pessoas consomem conteúdo e aprendem coisas de formas diferentes. Então tem gente que, se você mandar um e-mail, eu vou ler o teu e-mail, porque eu trabalho com e-mail. Mas tem gente que não lê. Não vai ler. Quer dizer, se a tua comunicação for via e-mail, você vai me atingir, mas não vai atingir mais um monte de gente. Né? Se você fizer um post no Instagram, talvez eu não seja o consumidor desse post. A regra 20-80, né? 80-20. O 80-20 é mais no sentido de que você cai para várias coisas, né? A lei de Pareto cai para várias coisas. Mas o meu ponto é, você tem que comunicar as coisas de forma muito mais escalável, ou seja, por muito mais fontes, muito mais formas. Então tem a comunicação que é 1 a 1. Pessoal. Entendeu? Sim. Você vai sentar com o Kainan aqui e falar, Kainan, deixa eu te contar um negócio, cara. O que você pensa do teu futuro aí? Deixa eu te contar como é que eu penso o meu. Né? Será que você se encaixa aqui? O cara fala, total me encaixo aqui. Acabou o teu problema com o Kainan. Ele já sabe que tem um projeto para ele aqui dentro. Mas se o seu nunca contou, né? Como é que a gente vai querer que o outro adivinhe? É gerar uma esperança dentro do coração do cara ali, que o cara... E de novo, ninguém tá te prometendo nada. Eu tô te contando o meu plano. Sim. Entendeu? Você acha legal esse plano? Pô. Entendeu? Sim. O cara fala, acho muito legal. Entendeu?
E aí você vai alinhando todo mundo dentro da tua caminhada, entendeu? Pô, o André tem uma comunicação clara. Todo mundo sabe onde ele quer chegar. Quem está com ele vai construir isso junto. Entendeu? É claro que esse cara vai ter benefício. É claro que quando você chegar lá no poço de água, essa água vai ser compartilhada com todo mundo. Entendeu? Demais, mas é isso aí. Também concordo com isso. A gente tem que aprimorar a comunicação, entendeu, cara? Isso é difícil. Ainda mais quando você fala, por exemplo, a Aliança hoje está em 28 países, a Atos deve estar no monte também. Cara, você tem problema da linguagem, da cultura. Como é que você comunica, né? É a comunicação em scale, em scope. Como é que você faz isso? Ainda mais imagina eu aqui. Aqui eu tô nos Estados Unidos, né? Inglês, eu tenho que falar inglês. Quando eu dou aula é tudo inglês. E tem aluno, muitos brbrasileiros, entendeu? Então, aí você tem o teu filiado lá do Brasil, fala, pô, André só fala inglês, cara. Os alunos não entendem nada, entendeu? Sim. Então como é que o André vai ser inspiracional para um cara que não entende nada do que ele tá falando? Sim. Cara, não é uma missão muito difícil, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Mestre, a gente tava falando sobre falta de, vamos dizer, entrosamento, né? Dentro da equipe. E isso acaba gerando um certo racha. O senhor teve o primeiro racha, que eu acho que assim, né? Tipo, um exemplo que eu dou da sua própria vida. O senhor investiu muito na vida do Tererê. Investiu muito, né? Ele foi para São Paulo, ele saiu ali da favela, ele viu o que era o mundo de negócios ali, no miolo, né, da elite de São Paulo ali, onde é na Vila Olímpia e tal. E ele cresceu ali, ele aprendeu muito. Chegou uma hora que houve aquele racha, ele fez a academia dele, porque era um super campeão. Eu fiz parte dessa academia por pouco. Eu não fui treinar nada. Imagina se a gente estivesse junto. Zeramos o jogo. Não ia pegar mais, né, velho? Não ia ser pra ninguém, né? Então, aí... E eu vejo assim, que depois de muitos anos, aquele... né, existe até um verso, né, bíblico que fala assim, joga os pães nas águas, depois de muitos anos você vai colher muito de volta. E assim, tudo que você investiu na vida do Tererê voltou. Porque quando houve o racha da TT, que depois houve o problema dele lá, a maioria das pessoas que faziam parte da equipe dele, que eram super campeões, como o Cobrinha, né, o Michael Lang, todos eles, acabaram migrando para a Aliança. Então, aquele trabalho que foi investido na vida dele, voltou para você. Sim. Então, assim, por quê? Porque o senhor não teve intenção errada nenhuma, acredito, né, em cima da vida do Tererê. Por isso que acabou voltando. E tudo é recíproco na vida, né? E assim, né, eu tenho um ótimo relacionamento com o Rafael e Guilherme Mendes. A gente começou a equipe junto, né? Eu era faixa preta, eles eram faixa roxa, marrom na época. Eles, na verdade, eles não eram super campeões, mas tinha uma esperança. Já ali. Olhava que seriam. Né? Os moleques realmente fazem um trabalho fenomenal, né? E acabou que não houve um desentendimento. Eu vi que era uma coisa natural, entendeu? Os dois irmãos... Era um desalinhamento, né? Assim, de fora, né? Eu não sei o que aconteceu dentro da casa de vocês. Sim. Mas começava a ficar nítido que existia um desalinhamento de duas coisas muito boas, né? Porque o trabalho que você faz aqui na Atos é sensacional, como o que eles fazem na IOJ também é muito bom. Mas eram diferentes. Né? Sim. E aí acabou... a gente acabou que não teve a mesma linha de pensamento, entendeu? Em termos de negócios. E assim, eles decidiram falar, a gente vai seguir aqui o nosso barco, né? Claro que tinha dois irmãos, um não concordou, um falou, não, peraí, não vou falar quem, mas ele falou, não, por favor, vamos continuar junto, né? E o outro falou, não, cara, eu acho que a gente tem que seguir o barco, né? Cada um pro seu canto. E tudo bem, depois disso, né? Mesmo depois de sair, a Atos continuou sendo a Atos, eles fizeram o trabalho deles, então, um trabalho fenomenal que eles fazem. E assim, claro que a gente fica um pouco triste quando a equipe ela acaba se dividindo um pouco, né? Que você acaba enfraquecendo, né? Mas assim, eu vejo que na Aliança aconteceu lá atrás, né? Na época do Tererê, onde tinha Tererê, Cumprido, Leozinho, todos eles. E depois de muitos anos aconteceu com o Adriarte, né? E assim, como é que o senhor fez para lidar com essa situação como líder ali? Como é que foi?
Legal. Acho que eu nunca falei dessa história, né, publicamente, assim. Vai ser legal. O racha de 2001 foi um racha. Aquilo foi muito significativo, porque foi a nossa equipe de faixas pretas praticamente inteira. Né? Os grandes campeões, né? Grandes campeões. Né? A história do Tererê com a gente, o Tererê talvez tenha sido a maior dor de todas elas, né? Até porque ele não queria sair. Né? Mas ele ficou junto com a turma do outro lado e acabou saindo. Tanto que logo depois ele se separa deles também, né? E, mestre, ele sempre falava muito bem do senhor. Sempre. A gente continuou tendo uma relação... Cara, assim, depois que eu cheguei lá, ele sempre falava, não, o Fábio faz assim, né? Com o Fábio, ele sempre falava muito bem do senhor. Então, eu mantive uma relação com o Tererê sempre boa, mesmo no auge da animosidade que se criou naquela época, né? Hoje os tempos são completamente diferentes. A história do Dream Art é muito diferente disso. O Dream Art surge dentro da minha academia, em São Paulo. Começa, na verdade, com o Takaká, o Fabrício Andrei. Sim. Ele estava treinando com Mesquita, e aí um aluno falou, não, traz ele para cá, porque ele é um garoto muito bom e tal, ele foi treinar com a gente. E na sequência, o Isaac tinha ido fazer uma tour de seminários na Europa, e voltou com uma grana e falou, cara, eu vou ajudar os moleques, eu vou alugar um apartamento, vou montar um apartamento para os garotos. Que eu vou trazer mais uma turma de Manaus, tem mais garotos que querem vir e tal. Eu falei, Isaac, não faça, porque você não vai continuar tendo dinheiro para fazer isso é caro. Não, vou fazer. Tá bom. Ele botou o apartamento e logo na sequência ele entendeu que a primeira conta que chegou do mês, ele falou, cara, não vai dar para manter isso aqui. Né? Eles tentaram, então, fazer uma vaquinha dentro da minha academia para que os meus alunos pagassem a despesa. Mas eu não estava sabendo disso. E, obviamente, eu não podia concordar com isso, porque era uma coisa para beneficiar a minha academia, de certa maneira. E como é que eu ia pedir para meus alunos pagantes, alunos normais, que financiassem aquilo? Aquilo não tinha o menor sentido para mim. E aí eu falei para eles, assim, olha, vamos fazer o seguinte, quanto custa essa conta aqui? Acho que ela falou, custa R$4.500. Eu falei, vamos dividir em nós três? Eu, Isaac e o aluno que estava querendo acontecer esse movimento. Eles não quiseram dividir. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou pagar. E eu comecei a pagar, a academia começou a pagar integralmente o valor do aluguel lá do apartamento, que era para os garotos ficarem lá. Muito bem. Nesse inteirinho, o Isaac foi dar aula numa filial nossa no Brooklyn, 2 quilômetros da minha academia ali. E conheceu o Pimentel, que treinava lá, era o aluno da academia. E começaram a conversar, o Pimentel queria ajudar, queria fazer o projeto e tal. E aí eles se organizaram de novo, esse aluno da academia foi organizar com o Isaac e com o Pimentel esse projeto. O primeiro movimento que eles fizeram foi tirar os garotos do apartamento. Levaram os garotos para lá, o Takaká na época não foi, e eles começaram a montar o Dream Art ali. Quando a gente começou a entender que eles estavam convidando os atletas da academia para fazer parte do Dream Art, o treino do Dream Art começava a rivalizar com o treino de competição da matriz, a gente falou, cara, essa coisa não tem muito sentido. Tá desunindo, né? Você está criando um novo time. Não, porque não tem espaço, porque precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E desde o início eu falei para o Pimentel, você não tem certeza que você não quer montar uma equipe? Em todas as vezes, ele falou, não, de jeito nenhum, a gente quer estar na aliança, a aliança é importante para a gente quer fazer com que esses garotos tenham saído um dia e tal. Foi sempre esse o discurso. Mas eles continuaram agindo da mesma forma, né? Convidando os nossos atletas, aliciando esses atletas para treinar com eles. E assim, cara, dentro de toda a liberdade, cada um faz o que quiser. Claro. Mas ético não é. Né? Em termos de time, né? Você está dentro do teu time, você vai ficar canibalizando o teu próprio time. Nem com um time contrário a gente nunca fez isso. Né? E, enfim, é o jeito deles trabalharem. Nenhum problema. Até o ponto que chegou uma hora, cara, que não tinha mais relação, quase. Eu não estava mais na academia, o Mike que estava na linha de frente. Na linha de frente. Eu ficava em cima tentando, né, apaziguar os ânimos ali, mas entendendo que eles iam ter que esticar a corda, que
E não ia ser eu que ia tirá-los dali. Porque parecia um plano de vou fazer tudo para eles me tirarem, né? Eu falei, não, vamos ver até onde vai, né? Bem, aguentar mais um pouquinho, já aguentamos um monte mesmo, até a hora que eles decidiram que eles queriam sair de fato, né? E do momento que eles saíram, cara, acabou todo o problema, entendeu? Eles têm a vida deles, eles tocam o projeto deles, tá tudo Aliança certo. é aliança. A aliança continua sendo aliança, cara. Qualidade. Não mudou absolutamente nada. A gente só melhorou, porque essa relação estava realmente... não estava fazendo bem, né, cara, pro time, entendeu? Então, eles saíram, eles viraram uma outra equipe e tudo bem. Eles fazem o trabalho deles lá, a gente faz o nosso. E não existe mais nenhum problema. Mas foi isso que aconteceu. Simples assim, cara. Não tem... de novo, né? É um desalinhamento da forma de fazer. A forma como eles decidiram fazer não é a forma que eu acredito que... E essa forma de alinhamento não ajudou na comunicação, né? Cara, assim... Existe falta de comunicação e existe pensamento diferente. Eu acho que ali, no caso, a gente tem um desalinhamento de formas de fazer. Entendeu? Eu acredito em um modelo, eles acreditam em outro modelo. Sim. Então, não tinha como ficar junto. Eu acredito que, pelas histórias que eu conheci, houve isso também na academia do Cícero, né? Quando houve um horário que o Leandro dava aula, e aí tinha um horário que o Cícero dava aula, e começou a ter um desentendimento ali, a hora que, puf... tipo... Então, eu acho que tudo, assim, quando você olha para trás, tudo tem um momento, porque assim, esse é o fato, né? Mas aonde que você escorregou, né? Você caiu aqui, mas você escorregou muito antes. Né? Onde foi o ponto da escorregada? Se a gente for nessa reflexão, talvez se a gente tivesse se comunicado melhor lá atrás, tivesse conversado melhor, tivesse entendido melhor qual era a cabeça das pessoas envolvidas ali, talvez a gente pudesse solucionar. Mas no final do dia, as pessoas não mudam, as pessoas são o que elas são. Entendeu? A forma de pensar. Eu acho que, cara, melhor assim. Claro, entendeu? A gente tá no momento ótimo da equipe, né, cara? Estamos trabalhando, tem um monte de projeto, tem um monte de coisa. Legal, mas... Né? Do dia que a gente resolveu esse assunto, cara, pra mim tá totalmente resolvido. Sim, mas é aquilo, né? Há males que vem pro bem, né? Sempre. Né? Sempre. Quando as pessoas... Quando eu conto a história da Aliança, né, e onde a gente está hoje, eu costumo fazer a pergunta para as pessoas, né? Vocês acham que o racha lá de 2001 foi bom ou ruim? Né? Pô, aquilo naquele momento foi a pior coisa que podia ter acontecido. Mas agora, ótimo. Foi ótimo. Né? Sim. Foi ótimo. Claro. Aquilo permitiu com que a gente desenvolvesse uma metodologia de ensino, que a gente espalhasse as academias, que a gente organizasse a marca, que a gente organizasse a empresa. Talvez se aquela turma tivesse com a gente, seria impossível de fazer. Entendeu? Ou estaria muito, vamos dizer, acomodado, né? Mas, talvez com o resultado. Cara, eu não sei se acomodado é a palavra, André, porque eu lembro, cara, a gente teve uma reunião em 97. Eu vou até achar esse documento, porque eu tinha escrito um estatuto da Aliança, que era um projeto de como a Aliança deveria funcionar e tal, em 97. Que é muito similar com o que a gente faz hoje. Mas em 97 eu não consegui convencer as pessoas envolvidas que aquilo era um bom projeto. Sim. Né? Tinha muita gente, muito cacique. Né? Então, talvez se a gente não tivesse tido aquele racha, a gente jamais teria conseguido construir o que a gente construiu. Então, acho que as coisas vêm para ensinar a gente, né? Então, a gente está mais uma lição, entendeu? Legal, acho que essa agora foi muito mais suave. Claro. Acho que não tem comparação em termos de proporcionalidade do que foi o racha de 2001 com o que foi essa dissidência do Dream Art agora. Eles ficaram muito pouco tempo com a gente. Não tem muito... A maioria dos garotos que está lá nunca tive nem contato. Sim, sim. Né? Então eu não tenho esse sentimento de racha de forma alguma. Então, mas claro que quando você tem qualquer tipo de bump no caminho, é uma oportunidade de você parar e pensar, falar, cara, por que isso aconteceu? O que eu poderia ter feito para isso não acontecer? Para onde o negócio está indo? O que as pessoas estão falando? Qual é o... E aí você vai... Qual o lado bom disso? Qual o lado bom disso? Né? Como é que eu posso entregar mais? Pô, é de fato um novo movimento do jiu-jitsu? É de fato uma
uma forma diferente de fazer, porque se for, legal, eu vou fazer da forma correta. Então eu entendi que, cara, tudo bem, existe essa necessidade. Você quer competir hoje, pô, você tem que dar algum suporte para os atletas, como é que faz isso? Claro. Né? De uma forma Justo. sólida. Sólida. Né? Então, cara, a gente fez um instituto, a gente aprovou um projeto de incentivo com a lei do incentivo do esporte, a gente montou um grupo de suporte, a gente está fazendo o instituto. Isso é uma coisa que vai ficar perene, quer dizer, que não é uma coisa que vai acontecer na vontade de uma pessoa. Sim. Né? O Instituto Aliança vai acontecer para sempre, porque ele está sólido, porque ele foi 3 anos de trabalho para lançar. Não é que é uma coisa que você instala o dele e está pronta. Entendeu? Sim, sim. Então, acho que a gente tira coisas boas disso também, né? Claro, demais, mestre. Pô, muito bom. Cara, a gente falou muito aqui já. Pô, já estamos aqui já 1h30, já mais um pouquinho mais de 1h30. Passou voando. Mas, mestre, vamos... Eu sempre faço algumas perguntas assim, bate pronto assim no finalzinho do podcast. Quero sugar mais o mestre. Vambora. Lembrando que hoje o mestre vai estar dando um seminário aí na academia aqui. Vai ser demais receber o senhor aqui. A galera tá excited. Muito legal. Tá eu também. Pô, demais. E, mestre, claro, né, em termos de negócios, né, que eu gosto de aprender bastante. E eu acredito que muita gente está assistindo que quer saber mais. O que um professor, dono de uma academia, líder, ele é dono da academia, quais são, vamos dizer, as principais ferramentas que ele precisa, que ele necessita ter para poder fazer com que a academia dele rode genuinamente? Olha, cara, ferramenta, ela é o como você faz, né? Antes do como você faz, você precisa saber por que você faz. Então, esse sentimento de você fazer a coisa por um propósito tem que existir genuinamente em qualquer professor de jiu-jitsu. O professor de jiu-jitsu que não gosta de ensinar o aluno de fato, ele não é professor de jiu-jitsu. O professor de jiu-jitsu que gosta do status de ser o líder da equipe e dono da academia, ele nunca vai ter sucesso, porque ele não se preocupa com o aluno de fato. Né? Então, o porquê ele faz aquilo é fraco. Essa é a primeira coisa que a pessoa precisa se identificar. Cara, eu realmente gosto disso aqui. Né? Número 1. E eu acho que um ponto, que a gente poderia ficar falando aqui um monte de coisa, claro, mas eu acho que um ponto muito importante que eu vejo falho no jiu-jitsu é as pessoas confundirem preço com percepção de valor. Então, os professores de jiu-jitsu tendem a se preocupar porque ele não acredita naquele preço. Para ele não entrega aquele valor. Mas o ponto é, o que você está entregando para o teu aluno? Qual é a percepção de valor dele? Por que uma pessoa compra uma Ferrari? Porque aquilo para ela é importante, por status, por o que for. Né? Existe um porquê. É uma luxury brand ali que vende pouquíssimos carros com uma margem gigante, porque a percepção de valor é muito grande. Então, acho que os professores de jiu-jitsu têm que se preocupar mais com essa percepção de valor do aluno. Se eu entrego para o aluno uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, quanto vale isso? Putz. Né? Agora, se eu entrego só para o cara um lugar para ele treinar jiu-jitsu e dar uma suada, aí tudo bem, aí é preço. Né? Então, acho que os professores de jiu-jitsu, eles se relacionam mal com isso. Né? E aí eles tendem a achar que baixar o preço é a solução. Nunca é. Até porque a gente tem um lugar fisicamente limitado. Né? Você tem 700 alunos da academia, para você botar 1000, você estava falando, precisa expandir, precisa aumentar, precisa fazer mais um tatame. Né? Porque você tem um espaço físico limitado. Sim. Então, se você cobrasse menos, né? Olha a oportunidade que você estaria perdendo. Então, entender a percepção de valores que é uma coisa importante para os professores de jiu-jitsu. Legal.
E além disso, aquela parte que o senhor comunicou antes, a parte da comunicação, a parte que o senhor falou, né? Saber se comunicar com o aluno. Eu acho que as pessoas têm que... Eu acho que isso é um movimento, tá, André? Acho que a gente está começando a fazer isso, mas eu acho que isso é um movimento que o jiu-jitsu inteiro deveria abraçar. Cara, como é que a gente comunica que o jiu-jitsu é uma ferramenta, entendeu? Para o desenvolvimento das pessoas em qualquer condição, entendeu? E não para o campeão, e não para o casca-grossa, e não para o... Sim. Acho que isso é uma coisa que a gente vai aprender a fazer, entendeu? Cada vez melhor. Você vai ver um exemplo que eu estou fazendo e fala assim, nossa, que é legal, vou adaptar. Você vai fazer também. Fala, puta, André faz um negócio legal, vou pegar aqui, vou fazer também. E aí, o jiu-jitsu inteiro, que olha para Atos e olha para Aliança como referências, começa também a fazer. Né? E aí a gente vai mudando e vai fazendo um movimento que eu acho que o jiu-jitsu vai ganhar muito, entendeu? Porque até, por exemplo, a forma das academias, né? A estrutura de academia. Eu acho que quem trouxe essa ideia de estrutura de academia, do jeito que é hoje, né? Foi a ideia do Pat da Ruka, que ele ajudou o Rafael Guilherme Mendes, com a EOJ, e fez um lance mais uniformizado, uma academia toda branca, toda diferente, né? Que realmente ficou agradável, Sim. né? Ficou agradável a quem não é o casca grossa, né, do jiu-jitsu ali. Ficou bem agradável o cara chegar e falar, pô, entrei aqui, sabe? Tá agradável entrar aqui. Ao invés do cara chegar num lugar, todo mundo suado, sem camisa. Igual hoje, por exemplo, na minha academia, todo mundo tem que usar rash guard debaixo do kimono. Tipo, se o cara tirou o kimono, ele tá de rash guard. Claro. Mas, isso é porque vai vender mais. Não, isso aí você mudou o ambiente da academia. Consequentemente, você consegue atrair mais pessoas que realmente talvez nem tinha interesse em fazer jiu-jitsu, né? A questão da uniformização, né, cara, que é uma coisa que muita gente não entende, começou, né? Primeiro, a gente seguiu alguns anos depois, muita resistência, né, porque as pessoas não entendiam e tal, mas o que está por trás da uniformização, e quem já está no jiu-jitsu fica, não, porque a academia só quer ganhar dinheiro e tal. É claro que a academia quer ganhar dinheiro, é o nosso negócio, né? Então a gente quer ganhar dinheiro sim. Não tem nenhuma hipocrisia aqui. A gente faz um negócio e a gente precisa ter sucesso. Mas o ponto principal não é o que traz para o aluno. O aluno que veste um kimono da Aliança, ele se sente parte de uma história. Sim. Né? O cara que veste aqui o kimono da Atos e entra num ambiente, está todo mundo com uniforme, ele se sente parte daquilo. Isso é o mais importante. Né? Você dá o senso de belonging para o teu aluno, vale mais do que qualquer coisa, do que qualquer... margem que você possa ter naquele produto, que ele é pequeno, né? Só que aí você faz isso e faz isso no mundo inteiro. Aí daqui a pouco o cara tem uma comunidade de 30, 40 mil alunos que são iguais a ele. Entendeu? E isso tem... Por que tem uniforme no Army? Por que tem uniforme... Cara, uniforme é pertencimento. Sim. Entendeu? Mas o cara que está lá dentro que não usava e não é um negócio dele, ele reclama, pô. Tudo bem. Deixa ele reclamar, não tem problema nenhum. Sim. Entendeu? Mas eu acho que isso as academias foram realmente evoluindo, né? Evoluíram muito. E isso é benéfico até pra esse cara que reclama, né? Ele não entende no momento. É igual a minha esposa fala, meu, o ambiente que eu quero criar na minha academia é um ambiente que, se eu tiver uma filha de 6, 7 anos, eu dropo ela ali, vou pra um Starbucks, tomo meu café e volto depois de uma hora pra pegar ela. É isso aí. Né? É isso aí. Se você não criar um ambiente desse, como é que você vai conseguir atrair as pessoas? Né? E uma coisa que eu acho que acontece também, né, André, esse movimento das academias, né? Eu lembro que eu montei a Aliança São Paulo há exatos 12 anos atrás. E foi uma academia na época que não tinha igual. Né? Até hoje ela é bacana e ela já tem 12 anos de idade, né? Demais, academia. Mas você sobe a barra e isso precisa de investimento. Então, pô, não é mais jogar um tatame no chão, num espaço que eu achei e começar a dar aula. Né? Hoje, a gente está abrindo a nossa primeira unidade própria da Aliança, né? Em Londres. Legal, eu fiquei sabendo, né? É um investimento altíssimo. Ainda não tem o professor lá, né, mestre? Oi? Já tem o professor que vai lá? Vai o Henrique, o Piuí e a Renatinha. Legal. 2 professores já lá. A Renatinha, inclusive, chegou ontem. A gente deve abrir a academia só em novembro. Legal. Mas assim, é um negócio. E a primeira aliança lá? É a primeira aliança própria
da associação inteira. Já tinha aliança lá ou não? Não, a gente tinha algumas Filiais. cidades na Inglaterra, filiais, mas a de Londres é a primeira. Legal. E essa é nossa. Então a gente começa com esse movimento de trazer as academias para um outro nível. Sim. Então você vai puxando tudo para cima. Claro. Né? E consequentemente, quando você muda o ambiente, isso até tá no... Eu esqueci o nome do dono do Starbucks. Ele... É o Harold Schultz. Exato. E quando ele teve a ideia da franchise do Starbucks, ele pensou sempre na mudança do ambiente. E ele falou assim, toda vez que eu pensei na mudança do ambiente e se tornar ele mais agradável, consequentemente eu trouxe business pro meu negócio. Sim. Consequentemente eu trouxe dinheiro pro meu negócio. É isso. Né? Então quando você põe o uniforme, né? Você põe uma rash guard no aluno para que ele não fique expondo tudo ali, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, Sim. né? Que lá no Brasil já é mais tropical, um pouco diferente. Mas assim, quando você consegue mudar o ambiente e torná-lo mais agradável, por exemplo, você entrou na minha academia ali, o senhor viu, né? O tatame azul, as facas brancas, o teto legal, uma luz legal, um banheiro agradável, você vai mudando, uma música maneira, todo o ambiente faz a diferença e realmente traz o business. E sabe o que é engraçado? Se a gente pega uma referência de São Paulo, de atendimento em São Paulo, talvez o Grupo Fasano seja o que melhor trata o segmento de luxo em questão de atendimento, né? O atendimento dos caras é muito diferente. E aí você fala, pô, por que é tão prazeroso estar lá? Mas é prazeroso para qualquer nível. Tá? Todo mundo identifica que você tem um tratamento diferente ali, naquele grupo. Né? Isso é cuidado com o cliente. Você entra numa academia que tá todo mundo sorrindo, todo mundo falando com você, te tratando pelo nome. Cara, são pequenas coisas que fazem o aluno se sentir bem. E isso, obviamente, faz você ter muito mais alunos. Sim. Só que as academias, ainda o jiu-jitsu tem essa deficiência, e é o que a gente vem batendo aí e falando e dando exemplo de como fazer. Né? E você deu o exemplo da AOJ, que eu acho que é uma joia, né, de academia, que mudou bastante a concepção de academia de jiu-jitsu. Né? Eles passaram a ser uma referência, a garotada fala, pô, eu quero ter uma academia igual a dos Mendes. Né? Sim. Pô, a academia é toda branca, cuidada, todas as fotos que saem de lá saem tratadas. Né? É um cuidado, cara, claro. que eu acho que eleva a barra para todo mundo. Com certeza. Né? Você tem que fazer uma academia bonita, porque a minha academia é bonita, porque isso aqui é bonito. Você fala, pô, vou ficar para trás. Né? Eu tenho que elevou realmente, né? Elevou. Sobe a maré para todo mundo. Subiu, cara. Eu acho que isso é muito legal. Demais, mas a comunidade trabalhando junto, cara. Não é contra. Entendeu? A aliança não é contra Atos, a aliança não é contra a EUG, a aliança não existe isso. Não tem esse pensamento da nossa cabeça. A gente é contra quando a gente entra na pirâmide lá, nos campeonatos, a gente tem que ser. Claro. Porque é importante que a gente seja para o nosso próprio desenvolvimento. Lá na pirâmide a gente nem se fala, né? Nem se fala, hein, André? Não, é mentira. Não, a gente se fala, pô, a gente dá risada pra caramba. Às vezes um chora, um sorri. Então, quando um riu, o outro tá chorando. Ai, caraca. Pô, muito engraçado. Eu tenho Engraçado, às vezes eu assisto a minha luta contra o Ló, do PAN de 2014, o primeiro PAN que a gente ganha. Aí, tipo, eu sou amigo dos caras. Eu treinei com o Lepre, treinei com o Lang, conheço os caras tudo. Aí tá o Lang e o Lepre assim, assistindo a luta. Aí quando eu bato do lado do Ló, ganha vantagem, que ali decidiu o título. Aí eu vejo o Lang e o Ló. Pô, o Lang e o Lepre. Putz, caraca, não. Aí eu falo, ó, meus amigos lá torcendo contra mim, caraca. Tem várias dessas, né? Tem várias dessas. Engraçado. Tem um punk que você luta com bochecha também, que se você ganhasse, eu acho que ganhava. Nossa, mas nunca torci tanto por bochecha na minha vida. Jogou praga em mim, mestre. Puxa vida. Não, você com preguiça também. Cara, teve vários campeonatos que ficou ali no detalhe. E era sempre eu ali, né? Você teve várias vezes. E o... Acho que foi o Jacaré ou o Gigi que chegou pra mim um dia e falou assim... Acho que foi o Jacaré. Falou assim, Galvão, pô, é muito difícil torcer contra a tua. Eu gosto muito de você, mas, pô, eu tive que jogar uma praga ali. Pô... fogo. Uma coisa que você diz assim, a Aliança é muito fã tua, no geral, assim, né? Legal, né? Não só pela performance, pela tua história no jiu-jitsu, mas acho que, assim, a tua postura com a gente sempre foi legal.
A gente, obviamente, já teve momentos de conflito que a gente entende totalmente do calor da competição, né? Mas a equipe tem um carinho por você muito grande, né? Assim, de respeito, de admiração e por tudo que você construiu aí junto com a gente no jiu-jitsu, entendeu? Então a gente vai estar junto em mais um aí logo, né? E eu senti isso quando eu fui lá visitar essa academia. Total. Pô, os caras, você viu, ele tava lotado lá, cara. E a gente muito bem recebido. Porque se a gente anuncia, ia ser um caos, entendeu? E as pessoas muito felizes de te receber lá e demais, foi muito legal. Pô, demais. Obrigado mesmo. Mestre, foi um prazer ter o senhor aqui. O prazer é meu, cara. Papo ótimo. Ó, o público tá falando, igual no Jô, né? Não, mas daqui a pouco tem seminário, liga aí que tem, né? Tem online, né? Tem. Esse podcast vai estar rolando, depois a gente vai colocar na nossa plataforma. Sempre a gente coloca na nossa plataforma primeiro, né? Para os nossos membros ali dentro da plataforma. Qualquer um pode ser membro da plataforma, atosbjondement.com. E aí, depois de alguns dias, a gente joga no YouTube também. Né? A gente tá com o canal no YouTube ali, tá crescendo bastante, tá legal. Tem a parte de cortes também, que a equipe aqui faz um trabalho excelente. E a gente vai estar fazendo uns collab aí, mestre, nas próximas semanas no Instagram, tá? Pra alavancar realmente a comunidade, né? O jiu-jitsu no geral, né? E ajudar toda a comunidade, né? E a gente possa continuar crescendo, né? Isso aí. Tá crescendo muito, né? Mestre, o senhor deu uma aula aqui, obrigado pela aula, obrigado por estar dividindo o conhecimento com a gente aí. Espero fazer mais um podcast, né? Não sei quando que a gente vai fazer, né? Quando a gente vai ter essa oportunidade. Se a gente estiver junto, a gente faz. Um papo bom. Mas a gente faz de novo e falando um pouco mais da história mesmo, do jiu-jitsu e tudo mais, que a gente falou coisas assim mais relacionadas ao business, equipe, competição e tudo mais. Mas tem muita coisa, cara. O mestre aqui tem muita história. Leozão, prazer aí. Obrigado, cara. Obrigado pela audiência, galera. Obrigado. Valeu, galera. Um grande abraço a todos aí. Ossa!